Meus amigos da Bandeirantes, um forte abraço, muito boa noite. 7 da noite, mais 1 minuto, começa o nosso Concentração, 8 horas. Tem Chapecoense, Guarani, sequência da Série B. Guarani é 14º com 3 pontos, ainda não jogou na rodada. Olha, se vencer vai a 6, mas tem que vencer por diferença de 2 gols para terminar e dormir na 10ª colocação, tá bom? Chapecoense vem de vitória, ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Guarani vem de derrota pro Paraná. O menino Carpini completando aí 1 ano amanhã, né? Como técnico do Guarani. Tudo isso vamos conferir aqui. A opinião do Tigrão, a opinião também do Gleger, a narração do Batista. Marcos Luiz já deu um pitaco aí do Guarani. Provavelmente mudança no gol. O ataque vai seguir aí com o Bruno Sávio. Quem vai ser o companheiro aí do Todinho ou do Vagninho? Expectativa de uma mudança aqui na escalação, uma ou outra mudança. Guarani não tá tão bem assim, precisa de mudança. O Carpini tá sentindo, deixa eu mudar porque a chapa está quente. Mas, meus amigos, um grande abraço mesmo, alegria estar nesse Concentração aqui, nesta segunda-feira. Segunda-feira, nesta exótica Série B que já era. Agora calendário tudo apertado, é de segunda, é sábado de manhã, tem domingo também, sexta, é terça, quinta e segue aí a Série B. Amanhã tem Copa do Brasil, só me despedir do Lupe aqui que está de saída. Falei, Lupe, fica um pouquinho só para participar no começo. A Ponte amanhã pega lá em Pernambuco. Isso. Né? Um abraço, meu Lupe. Um abraço, Edu. Um grande prazer estar contigo aqui no Concentração para falar rapidinho da Ponte. Amanhã, 4 horas da tarde, jogo da volta contra o Afogados da Engazeira. Primeiro jogo a Ponte venceu 3-0. Se perder por 2 gols, 2-0 por Afogados, a Ponte mesmo assim está classificada. 3 gols, a decisão vai para os pênaltis. Então, a Ponte tem uma boa vantagem para tentar colocar nos cofres 2 milhões de reais, Edu. Beleza, só o esboço da escalação sinaliza para a mesma equipe que vem jogando ou mudança? Haverá uma mudança na zaga, isso de fato vai acontecer, porque o Luizão já jogou a Copa do Brasil pelo Santo André. Então ele não pode atuar pela Ponte Preta. Então o Alisson deve ser o titular ao lado do Wellington Carvalho. O restante do time, o Brigatti, depois do jogo contra o CSA, disse que não vai poupar ninguém, porque citou o valor financeiro, que é muito bom para a Ponte Preta, e a visibilidade. Então eu acredito que amanhã, força máxima, mas eu não ficarei surpreso em caso de jogadores que foram titulares nas últimas partidas ficarem no banco de reservas. Uma novidade, Guilherme Pato já está regularizado no BID, está com a delegação e pode atuar amanhã normalmente. O seu querido Papa Fayet não foi com a delegação. Quanta injustiça, meu Deus do céu. Ele veio do Internacional, esse menino, né? O Pato. Veio do Inter, isso. O Pato, atacante pelos lados do campo, é mais uma arma que o técnico João Brigatti aí tem pro duelo contra o Afogados e também pra sequência da temporada, até porque o contrato dele de empréstimo até o final da Série B, Edu. Um grande abraço, Lupe! Estou sempre à sua disposição. Um grande abraço, Edu! Bom descanso, até amanhã às 3 da tarde, o nosso Concentração. Jogo às 16, vamos abrir às 15 horas as coisas, jogo da Ponte aí. Vamos falar de Chapecoense e Guarani, gente. Eu tenho aqui uma historinha aqui. Último confronto foi 2008 pela Copa do Brasil, 2008, situação apertada do Guarani. Era 13 de fevereiro, uma quarta-feira, jogo em Chapecó. E aí, Chapecoense venceu 3-1, era a Copa do Brasil, hein? O primeiro confronto na história, Chapecoense e Guarani. Quem que era o técnico? Roberval Davino. E a torcida tava com o seu Roberval. O Guarani disputava em paralelo o Paulistão, não estava bem. Conclusão, 3-1, Bugre perdeu e o Roberval Davino dançou. Foi demitido. E a Chapecoense disputou a Copa do Brasil 2008 porque tinha sido campeã de Santa Catarina em 2007, depois de 11 anos, tá? Bom, aí, nessa partida aqui, de 13 de fevereiro de 2008 lá em Chapecó, quem fez a estreia, curiosidade, o goleiro Léo. Léo, goleiro revelado pelo Guarani. Aí andou emprestando o Léo andou aí de empréstimo, voltou e o Léo ainda está jogando, rapaz. Deixa eu ver se eu peguei aqui as minhas anotações. Eu descobri um jogo do Léo ontem, no domingo. Isso não vai alterar o preço do dólar. Mas o Léo joga no Real Brasília, do Distrito Federal. Oh, grande descoberta, Suedor, mas calma. Deixa eu contar a historinha. Acontece que ontem na semifinal jogaram Real Brasília e Brasiliense.
E o Real Brasília, do titularíssimo goleiro Léo, revelado pelo Guarani, ganhou de 2-1. Mas não foi pra final, porque no jogo de ida, o Brasiliense venceu por 1-0. Sabe quem tá jogando o Brasiliense? Zelov jogando o Brasiliense. O Edu. A final do Candangão é Brasiliense e Gama, tá? Então o Léo, ele tem 33 anos hoje, o Guarani emprestou pro Remo, depois ele voltou pro Guarani, depois foi pro América de Rio Preto, voltou pro Guarani, depois foi para o 13 da Paraíba, e é isso aí, e tá em Brasília, tá? Outro que estreou nessa partida, o zagueiro Diego, na época chamado só Diego. Mas que Diego é esse? É o Diego Sacomã, que veio do Corinthians. Sim, jogou na Ponte 2013, nos concedeu uma entrevista durante essa pandemia também aqui. O Diego Sacomã, ele está no Juventus, tem 33 anos, está no Juventus. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui nesse jogo do Guarani contra a Chapecoense 2008, pela Copa do Brasil. O destaque foi o atacante Fábio Pinto, que veio do Internacional. O Cris não jogou, aquele Cris que veio do Tuano, voltou também. É isso aí. Bom, aí no jogo da volta, aqui no Brinco, no dia 5 de março, um 0-0 mascado. E o Guarani mandou embora, como eu disse, o Roberval Davino e contratou quem? Contratou o Jair Pisserni, que pela terceira vez assumiu o Guarani. Mas com um 0-0, o Guarani caiu fora da Copa do Brasil de imediato. Pegou a Chapecoense e já caiu fora. Só que em paralelo, o Paulistão, o Guarani numa situação terrível, difícil. O Guarani era penúltimo colocado no Paulistão 2008. Faltavam 7 rodadas. 7 para terminar. E aí, o que o Jair Pisserni fez? Inclusive, o Guarani perdeu o derby, 4-2 no Majestoso. 2008, a Ponte chegou na final com o Palmeiras. E aí, lançou o atacante revelado pelo Guarani, Henrique. Lembra-se do Henrique? O Henrique entrou, marcou 8 gols em 11. Aliás, marcou 8 gols nos jogos que faltavam. E o Guarani escapou do rebaixamento. Inclusive, na última rodada, ganhou do Rio Preto aqui no Brinco. E antes, na penúltima, teve um jogo na Javari, um 2-2 duro, mascado pra caramba. 2-2, Juventus e Guarani. E com esse empate, bastava o Guarani ganhar do Rio Preto, como de fato ganhou e escapou. Mas se o Guarani perdesse aquele jogo na Javari, estaria rebaixado. Bom, deixa eu ver o que é mais aqui. Outro que entrou aqui. Sim, linha misteriosa, boa noite. Tudo bem, Edu? 19-9, ô Marcos Luiz, um grande abraço. Me desculpa, Marquinho. Imagina, Edu. Um abraço pra você, Outro, por amigo do querido. Concentração. Tá tudo bem, Edu? Tá tudo ótimo. Edu, tava olhando aqui a escalação do Guarani. Rapaz, mas mudanças assim significativas e eu tô até tentando decifrar aqui o esquema do Carpini para a partida de hoje, viu, Edu? Não, eu tava fazendo no cacoete do rádio, você tava terminando a escalação. Um anjinho da guarda me contou, falei, Edu, conta uma historinha aí, que o Marcos Luiz já fala, cara de pau, você não sabe de nada, Edu. Edu. Vamos pra escalação, meu querido? Edu, Rafael Pim. E faz a estreia, veio da Inter. Veio da Inter de Limeira. Rafael Pim vai ser o goleiro, então Jefferson Paulino provavelmente no banco, pois não? Exatamente. Aí tem o lateral direito, o Pablo, com a 17. Pois não. Aí, Edu, a zaga, 34, Valber. Tá aqui, tá datilografado o Valber. 53, Didi. Ok, não mudou, portanto. E tô conversando até com o Gleger fora do ar aqui pelos jogadores. Acredito que o Romércio fará a função de lateral pelo lado esquerdo em lugar de Bidu, que vai pro banco. Mas o que é isso? O Bidu vai no banco, rapaz. Então, Romércio, vou colocar aqui como também. Já Zorzinho comenta, hein? Comenta, Romércio, perdão, número? Romércio vai com a número 33. Pois não, prossiga. Aí o meio-campo, David. Número? O David é 5. Ok. Igor Henrique, 8. O Persson não é? Não, Persson no banco e o Giovani também no banco. Então, mas na coletiva que você colocou há pouco aí, o Carpini encheu a bola do Persson, Igor Henrique, então, mas falou ele também. Ele encheu a bola do Persson. Mas ele falou que o Igor Henrique... falou que o Igor Henrique seria queimar etapas. Então, mas ele não tem condição para 45 minutos, aliás, só para 45? Então, acredito que naquela teoria, né, de jogar até onde aguentar. Entendi. Igor Henrique, então, é número? 8. 8, pois Lucas não? Crispim, 10.
Perfeito. Aí vem Vagninho, 21. Olha, já, Zorzinho, hein? Vagninho, 21. Júnior Todinho, 29. Tá faltando um. E Rafael Costa com a 9. Pô, Giovani no banco? Giovani banco. Olha, profundas modificações, hein? Cara, Repita o Guarani e vamos para o banco, Marcos Luiz. Como gosta de falar o Gleger, ele mexeu na plataforma tática inteira. Inteira? Aí tem no banco 12 Jefferson Paulino. Tá só o número do Rafael Costa. Rafael Costa é 9. Perfeito. 12 Jefferson Paulino. 2 Cristóvão. Sim. 11 Giovani. Ok. 15 Marcelo. Ok. 18 Eduardo Persson. 20 para Bidu. 22 Bruno Sávio. E 35 para Renanzinho. Nossa, a Chapecoense não saiu não, né? Não, ainda não tem a Chape, Edu. Então, olha, muito obrigado, viu, Marcos Luiz? Falou, Edu. Então, preciso urgente do Zorzinho, rapaz. Tem mudança na defesa, no meio, no ataque. Ele, na coletiva, falou do Bruno Sávio, falou bem, acho que vai pro jogo. Igor Henrique só tem 45 minutos. De repente vai pro jogo. Zorzinho, é com você, a bomba. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um abraço para você. Prazer enorme estar aqui novamente contigo nessa jornada. Um abraço pro ouvinte e amigo da Bandeirantes. Novidades, hein, Edu? Surpreendentemente, o Carpini mexeu em tudo aí, né? Em todos os setores. Mexe no gol. Nós vimos discutindo, inclusive agora há pouco aí no Bandeirantes Esportivo, eu acho que está na hora mesmo do Rafael Pim aparecer nesse time titular, ganhar uma oportunidade. Foi contratado, é bom goleiro. O Paulino tem todos os seus méritos, tá? Mas assim, Edu, futebol é o momento, né? E realmente vem falhando em algumas partidas. E acho que chegou aí a hora do Rafael Pim ganhar uma oportunidade, faz a sua estreia. Um jogador que ainda está com ritmo de jogo. Acabou o Paulistão há pouco tempo, né? Chegou aí. Então, é o momento e a expectativa muito boa em cima desse goleiro, que mostrou lá pela Inter de Limeira ser muito bom. Agora, essa primeira linha, Edu, é aquilo que o Marquinhos disse, né? Ou vai Romerso, ou vai o Valber, ali pelo lado esquerdo. Nós vamos analisar aqui, ver durante o jogo. Ele vai fazer ali uma linha de 4 jogadores, uma linha bem mais defensiva, né? Melhora no aspecto de bola parada, né? Na bola alta, que você coloca mais um zagueiro dentro da área, mas o Guarani perde o poder ofensivo, né? Porque não dá para você jogar com zagueiro, com cacuete aqui, olhando aqui, nenhum zagueiro aqui, Didi, Valber e Romerso, tem cacuete de lateral. Por enquanto, até então, nós não vimos isso. Então, ele deve vir ali com uma linha bem postada, uma primeira linha, o meio de campo. E aí que eu acho que vem a mudança na plataforma. Ele deve fazer o quê? O David por dentro, ao lado do Igor Henrique, né? E aí os dois jogadores um pouco mais abertos. Vagninho, né? Ele deve abrir o Todinho pelo um lado também e joga com o Crispim e o Rafael Costa por dentro. O Crispim não tem características de jogar pela beirada, jogar aberto. E até hoje não fez essa função. Então ele deve vir com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. Vagninho pelo um lado aberto, Todinho pelo outro, Igor Henrique e David por dentro. E o Crispim fazendo ali a articulação com o Rafael Costa centralizado. Não sei se ele vem com um 3-5-2, acho muito difícil. O Carpini, até o momento, e olha, Edu, quando você muda para jogar num 3-5-2, você precisa de muito tempo de treinamento. Então não é o caso do Guarani, muito pelo contrário, né? Pouco tempo. Teve sim uns dias a mais, mas não dá para você vir aí numa mudança de esquema. Ele muda apenas o seguinte, as peças, né? E 2 jogadores, né, que entram aí no time, que é o Igor Henrique e também o Romerso, pouco sem ritmo, né? O Romerso teve algumas participações, mas muito pouco. Entrou em alguns jogos aí, mas numa sequência muito pouco sem ritmo também o Romerso. E o Igor Henrique também, como você disse, né? Atuou muito pouco aí. Aliás, esse ano todo, né? O Igor Henrique teve muitos problemas com contusões aí. É bom jogador, eu gosto muito do Igor Henrique. Acho que é uma alternativa legal aí no meio de campo. E na frente, Edu, pode ser que mude, tá? Eu tô assim, visualizando uma possível formação do Guarani com essas peças. Ele pode, inclusive, aparecer com o David, Igor Henrique e Crispim.
E os 3 homens lá bem à frente, Vagninho, Rafael Costa e Todinho. Pode ser que seja assim também. Mas nós vamos esperar a bola rolar para ter uma definição mais concreta, Edu. Mas a princípio, como ele está jogando fora de casa, eu acho que é nessa formação. 2 linhas de 4, uma primeira linha muito bem postada, porque vem aí com 3 zagueiros e o Romércio entra numa função, pode ser o Romércio e também o Valber, tá? Numa função de fechar ali uma diagonal vindo como um lateral e um falso lateral esquerdo, né? Mas para dar uma contenção maior ao sistema defensivo, para melhorar no aspecto de bola parada, que o Guarani está tendo muitos problemas também. E a segunda linha dessa forma aí, uma variação, né? De um 4-4-2 para um 4-3-3, Edu. Não sei se eu faria isso, mas ele teve tempo de treinar e o Carpini é um cara que mostrou aí sempre nessas mudanças de plataforma que as coisas andaram, que as coisas deram certo. Então vamos ver, Edu. Acho que pelas peças, a volta do Rafael Costa para mim é muito importante, nós pedimos muito. Agora precisa ver como é que vem a segunda linha do Guarani. Quem vem aberto, quem vem por dentro, para que o Guarani não fique vulnerável. A gente sabe que jogar fora de casa, jogar contra um time organizado é sempre difícil, complicado. Lá em Chapecó ainda é muito difícil. Então por isso, Edu, o meu pensamento aí nessas 2 linhas de 4, bem postadas, bem próximas, um time bem agrupado, pode ser que dificulte aí as ações Kleger, da Chapecoense. No Botafogo da Paraíba, o Valber jogou como lateral, né? Com o Carpini lá, pode ser aí. Pode ser também, então é o que eu disse. Pode vir o Valber ali fazendo esse falso lateral esquerdo, né? Não tem cacuete, é um jogador né, que foi muito bem, inclusive vem jogando bem ali por dentro, ao lado do Didi. Pode ser que ele venha ali pela lateral esquerda para fechar, né? Para ficar mais fechada essa primeira linha do Guarani, que tem tido muitos problemas, viu, Edu? Perfeito, eu preciso do Tigrão agora, hein? 19-18, Guarani escalado. Rafael Pim faz a estreia no gol no lugar do Jefferson Paulino, Pablo, Valber, Didi e Romércio. Já fala quem faz a lateral aqui. David, Igor Henrique, Lucas Crispim e na frente Rafael Costa, Vagninho e Júnior Todinho. No banco tá o Bidu, hein? Bidu no banco. No banco tem Jefferson Paulino, tem Cristóvão, Giovani, Marcelo, Eduardo Persson, repito, Bidu, Bruno Sávio no banco, fez o gol aí contra o último compromisso. E o Renanzinho, é isso aí. Oi, Tigrão, é com você. Fala aí, Edu. Beleza ou não? Tá tendo um retorninho seu aí. Eu te ouço com eco de retorno. Deixa eu ver. A gente aqui, nesse período daí do horário da Voz do Brasil, a gente trabalha. Eu vou tirar um eco aqui, tá? Parece. Vou tentar tirar um eco aqui, tirar. Opa. Só um momentinho. Deixa eu ver só mais. É que eu não tenho retorno da rádio pelo Skype durante a Voz do Brasil. Não sei se melhorou agora, tá melhor, Edu? Melhorou. Agora tá bom. Beleza, não. Qualquer coisa eu te falo. De perto aqui o telefone, que ele tá no Viva Voz para eu poder te ouvir. E aqui a gente ensaia tudo ao vivo mesmo. Sim. Então eu falei para você que eu ia participar e estou participando. Eu não gosto de treinador omisso. Eu não gosto de treinador acomodado. E aí o Thiago Carpini pode até pecar pela ação, mas não está pecando pela omissão. Ele está fazendo mudanças profundas, não são poucas mudanças não. Ele mexe no gol, ele mexe no meio de campo, ele mexe no ataque e ele mexe na defesa. Essa situação aí, né, da entrada do Romércio, claro que nós vamos observar quem é que vai fazer a lateral esquerda, claro que nós vamos observar direitinho se vai ser uma linha de 3 zagueiros, mas não são 3 zagueiros, tem que deixar um bem aberto. Ele vai ter o Pablo, que é um cara ofensivo pelo lado direito, ele vai ter um desses 3 zagueiros aí pelo lado esquerdo. Eu acho que tem tudo para ser o Valber, tá? Mas a hora que começar o jogo, no momento em que a bola começar a rolar, a gente já vai poder dizer, já vai poder passar para o amigo Vitor Bandeirante como é que está
a formatação, como é que está o posicionamento. Mas eu acho que apesar do excesso de mudanças, que o torcedor do Guarani tem que apoiar. Mas mexeu muito, meu Deus do céu, de um jogo para o outro, mexe nos 3 compartimentos, defesa, meio campo e ataque, e mexe no gol, e tira o Bidu, que é uma das sensações da equipe. Mas o Guarani vem tomando muito ataque, contra-ataque pelo lado esquerdo. Vai perdendo um pouquinho a força por ali, não sei, ele vai posicionar alguém para fazer ofensivamente aquilo que vinha fazendo o Bidu. Ele vai posicionar alguém por ali, a gente também vai contar isso aqui. Tigrão, de repente agora até o Igor Henrique. você me ouve, Então, Tigrão? bastante mudança e um jogo interessantíssimo, Edu, a gente observar e comentar. Nós temos que acertar a linha, Tigrão, tá oscilando, tá que nem aqui ondas médias e curtas, tá? Você volta, tá me ouvindo, Tigrão? Eu preciso melhorar um pouquinho o seu som. Está oscilando, eu acho que agora deu uma... Eu tô te ouvindo bem, mas é o retorno pelo celular. É que nesse período aqui da 7 é um pouco mais complicado. Aguardo instruções. Agora deu uma sumida, Tigrão. Tomara que você tá me ouvindo aí. Os últimos 2 minutos aí deu uma sumida, oscilou, pipocou e sumiu. Mas é isso aí. Repetida a escalação: Rafael Pim, Pablo, Valber, Didi e Romércio, David, Igor Henrique e Lucas Crispim, Rafael Costa, Vagninho e Júnior Todinho. Agora, Gleger, eu vi o segundo tempo, não vi o primeiro. Eu vi o segundo tempo do jogo lá, Cruzeiro e Chapecoense. E na transmissão o cara falou: olha, Chapecoense, 21 jogadores do atual elenco vieram da base. É um time bem jovem. Realmente é um time que não toma gol. Nos últimos jogos não tomou gol, Chapecoense. É uma defesa bem consistente. Mas você sabe, Greg, que eu, sinceramente, eu não gostei do time da Chapecoense. Não acertou, porque não acertava. Mas a defesa, tudo bem mesmo, palmas. A defesa impecável, aguentou firme. Também o Cruzeiro, gente, só no chuveiro. Só no chuveiro. Agora, qual foi o problema que eu não gostei, Zorzinho? É que a Chapecoense não foi capaz de engrenar um contra-ataque. Eles acertaram um lançamento, não me lembro agora o nome do cara da Chapecoense. Ele correu, o Fábio saiu do gol, percebeu que não ia dar, ficou no meio do caminho e voltou. Numa dessas, o zagueiro do Cruzeiro chegou a entrar em atrito com ele, e isso permitiu que ele também chutasse e finalizasse com uma certa dificuldade. Chutou para fora, inclusive. Mas os caras não acertavam um passe, Zorzinho. A defesa tirava, Pimpino dava 2, 3 toques, o Cruzeiro retomava. Cruzava e tirava. Aí a Chapecoense perdia. Cruzeiro retomava. O segundo tempo inteiro assim. Eu falei, mas tudo bem, Chapecoense, alguns caras interessantes, experientes, uma unidade consistente. Deu uma fritada. Eu não sei o que você achou. Você falou bem, Tigrão também da Chapecoense. Mas teve esse aspecto aí, Zorzinho. Sim, Edu, é assim, ó, é aquilo que você disse agora, consistência. Consistência tática, consistência... Você vê, Edu, porque é o seguinte, você vai jogar lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Eu assisti esse jogo também, viu? Assisti esse jogo aí, vi, é claro, um time precisa, né, melhorar ainda mais, principalmente no aspecto de ficar com a bola. A Chapecoense teve muitos problemas nessa partida. Mas eu percebi também, Edu, uma consistência no sistema de marcação, uma organização entre as linhas, porque a gente viu um Cruzeiro, mesmo perdendo o jogo, criando muito pouco. Teve algumas oportunidades ali, mas nada absurda, nada que o João Ricardo tenha saído como o melhor em campo, feito grandes defesas, fechado o gol. E o Cruzeiro, esse mesmo Cruzeiro, veio aqui e ganhou do Guarani 3-2. Também um time que precisa melhorar muito, também um time que ainda, na minha opinião, não pegou no breu, ainda não engrenou esse time do Cruzeiro, mas a Chapecoense mostrou para mim, no aspecto de organização, linhas próximas, não dando espaço para o adversário e fazendo aquilo que tem que ser feito, né, Edu? O resultado, e aí sim uma manutenção com organização, porque tem muito time que às vezes faz 1-0 jogando fora de casa, como foi o caso da Chapecoense, e totalmente desorganizado, e você não consegue a manutenção do resultado. E o time da Chapecoense, com alguns garotos, né, alguns meninos revelados lá na base, e também alguns jogadores experientes, e essa mescla tem dado muito certo, e uma sustentação no miolo de zaga
e também no sistema defensivo, com os volantes na contenção, a recomposição muito rápida. Isso eu vi. Isso realmente eu vi, Edu, um time organizado, perde a bola, a recomposição sempre muito perto. E tem a cara do Humberto Louser, né? Nessa organização, nessa recomposição rápida, né? Um time que tem como o seu atacante, a sua referência, um jogador experiente, que é o Anselmo Ramon, está escalado aqui com a 9, é um jogador interessante, é um jogador decisivo, é um jogador que se vacilar com ele, ele põe a bola na rede. Então, a consistência é para esse time da Chapecoense, Edu. Faz um bom campeonato, ainda não perdeu, não toma muito poucos gols, e isso é muito importante. Esse goleiro é muito bom também, João Ricardo, aquele mesmo que era do América Mineiro, eu gosto muito. Tem o Alan Ruschel, que é um jogador experiente, que é aquele mesmo sobrevivente Sim. lá do acidente, Sim. capitão do time inclusive, é um jogador que você vê que tem uma liderança, e é importante isso. Então, você disse a palavra certa para esse time da Chapecoense, Edu, consistência. É um time, sem dúvida nenhuma, muito consistente. Quando joga na Arena Condá, propõe um jogo, mas propõe um jogo com muita organização, sem correr riscos, né? E muito bem postado. Ele sabe, o Humberto Louser sabe jogar dentro e fora de casa, Edu. Ó, eu falei pra você aqui dos 2 jogos, Guarani e Chapecoense 2008, essa é pra você. Lembrei o menino Léo, o goleiro. Sim. Ele fez a estreia no jogo de ida, foi em Chapecó, só que a Chapecoense venceu por 3-1. E ele está com 33 anos, rapaz. Tá jogando lá em Brasília. Ainda tá jogando. Você conheceu o Léo, galera? Eu conheci demais o Léo. Inclusive, Edu, nessa época, acho que foi um pouco antes. 2000 antes de eu acertar com o Vitória da Bahia. Porque aqui é 2008, tá? Então, exatamente nesse ano. Foi 2008. Então, em 2008, eu ainda não tinha acertado com o Vitória. E eu passei aqui no Guarani uns 10 dias. Para mim manter a forma, né? Eu estava sem clube na época, estudando algumas propostas. E eu passei aqui uns 10 dias aqui treinando com o Sergião. Lembra do Sergião, treinador de goleiro? Qual que é o Sérgio Gomes? Sérgio Gomes. Ô, meu querido, mas grande como não? Sérgio Gomes. Eu falei com ele. Sim. Na época, o diretor de futebol do Guarani era o seu João Seco. Tivemos uma reunião lá, conversei se eu poderia manter a forma aqui, trabalhando aqui no Guarani. Eles abriram as portas. E o Léo era um dos goleiros e a gente trabalhava junto ali. Então, passamos 10 dias trabalhando junto ali com o Léo, um menino que realmente é uma pessoa extraordinária, menino que ganhou uma oportunidade. Não conseguiu, né, Edu, galgar coisas maiores, mas era um menino de muito potencial aí, que foi revelado nas categorias de base do Guarani. Nessa época jogava também o Danilo Silva. Danilo Silva, aliás, estava no começo de carreira aqui, 2008, né? Aliás, se eu não me engano, esse ano aí, Edu, o Guarani contratou o César, né? César, né? Deixa eu ver aqui na escalação. Mas ele não tá. César o quê? Zagueiro? Não, o César era aquele goleiro. Não, na época era o Gisiel. Gisiel que era o titular. Aí o que aconteceu? O Danilo Silva já tinha jogado no Guarani em 2007, subiu inclusive o Guarani pro Paulo Santo. Danilo Silva, depois foi pro São Paulo. E esse menino aqui, o Danilo Silva, tinha voltado do São Paulo. Ele participou ainda da conquista do Brasileiro 2007, São Paulo campeão brasileiro. E o Danilo Silva hoje tem 33 anos, depois foi pro Internacional, Dínamo de Kiev, muito tempo na Ucrânia. Aí voltou pro Inter. Ele está nos Estados Unidos, rapaz. Danilo Silva, no Los Angeles. Mas tá meio pau. O pai dele trabalha na prefeitura. De vez em quando bate um papo com o pai, mas ele tá estouradão e tal, sabe? Meia boca. Nos Estados Unidos, é pra ajeitar também a parte cultural da família, a esposa, o filho estudar e tal. Isso é legal. Outra coisa também aqui, do seu tempo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Henrique, que eu disse aqui. Foi nessa época, o Guarani tava danado no Paulista. Tudo bem, foi eliminado pela Chapecoense, Copa do Brasil, e o Paulista tava que tava, né? E aí o Pancerdi lançou o Henrique, que você conheceu também com certeza, o atacante Henrique, depois foi pro Corinthians e tal, marcou 8 gols no Paulista daquele ano 2008 e salvou o Guarani. Então, outro detalhe, o Guarani terminou em 16º lugar, gente. Na última posição que poderia, porque senão ia ser rebaixado. Foram rebaixados Juventus, Rio Preto, Sertãozinho e Rio Claro. E mesmo sendo 16º no Paulista, o Guarani em 2008 conseguiu vaga para o Brasileiro da Série C. Foi aí que o Guarani subiu, 2008, naquele jogo contra o Águia de Marabá. Carbone no comando, o Guarani dando uma subida, mas apesar da péssima colocação no Paulista, conseguiu classificação.
E você sabe o que o Henrique faz? Me falou que o Nelson Rubens. Você sabe. Aquele espetinho que tem ali na Norte Sul. Sim. Ali onde tem aquela agência de carro, antigamente era o Correio Popular. Naquela curva ali, né? Na curva. Na curva do antigo Café Trevilho. Ei, Marquinhos, olha o que você lembrou, hein? O que é isso? Sensacional. Eu não sei, igual tem ali nos donos da bola, eu não entendi o que ele falou. Naquela curva aí tem que ter um espetinho bonito, época de verão lá, bomba lá, hein? Você vai lá, come um belo espetinho, aqui não tem jabá não, né? Nem conheço direito o Henrique. Mas o Henrique tá lá, tá firme no espetinho lá. Bom, ô Zorzinho, repita a escalação do Guarani. Vamos lá, Edu. Guarani escalado, 1, Rafael Pim, 17, Pablo, 53, Didi, 33, Romércio, 34, Valber, 5, David, 8, Igor Henrique, 10, Crispim, 21, Vagninho, 9, Rafael Costa e 29, Todinho. Você já fala o banco também, Jorginho. O banco 12, Jefferson Paulino, 2, Cristóvão, 11, Giovani, 15, Marcelo, 18, Persson, 20, Bidu, 22, Bruno Sávio e 35, Renanzinho. Edu, posso só colocar uma vírgula aqui rapidinho? Claro. Que é o seguinte, olha, eu não teria escalado, eu fiz o meu comentário sobre a escalação, mas aí foquei um pouco mais aí na plataforma, no esquema que o Carpini propõe, né? Mas eu teria feito, sabe o quê? Eu não escalado o Todinho. Eu colocaria o Giovani nesse meio de campo do Guarani. Giovani foi muito bem na última partida, ressalva para o Bruno Sávio também, que jogou muito bem, mas pelas características desse jogo, a presença do Rafael Costa encaixa melhor, um jogador de referência, não que o Bruno Sávio não mereça a titularidade. Hoje, mereceria sim, porque fez um grande jogo na última partida. Mas, do jeito que o Guarani está escalado hoje, eu deixaria o Todinho no banco e colocaria o Giovani nesse meio de campo, Edu. Olha, boa noite, Edu. Pro Carpini tá tudo bom e tudo nos conformes. A entrevista dele é mais enfeitada. É o Jonas de Jesus, bugrino da pele até o osso. Aliás, bugrino da pele até o pó do crematório. Mas, Jonas de Jesus, você é um bom menino. Mas o que é isso? Calma. Vai dar tudo certo, pô. Depois mudança de treineiro também. Também, sabe, quem que vem? Quem é que o Guarani pode pagar? Eu gosto dessa turma que é feita em casa, que tem a ver com o clube. Sempre gostei disso. Campinas, eu não sei o que acontece aqui, Zorzinho. Aqui só dá certo gente que é da casa, que tem a ver, que constrói história, um vadão da vida. Pra falar nisso, a última vez que um técnico completou um ano foi o Vadão. Eu explico, Zorzinho. Sim. Ele foi anunciado entre várias passagens que ele teve. Aqui 2009. O que aconteceu? O Guarani foi rebaixado no Paulista 2009. Rebaixado. Eu falei 2008 que escapou. 2009 rebaixado. Um dia depois, o Guarani anunciava Vadão. Vadão chegou, quem que ele aproveitou? O goleiro Douglas, aproveitou Maranhão, lateral direito, aproveitou o volante Glauber e o Dairo, o atacante. E contratou, sabe quanto? 26 jogadores. E o Guarani foi para o Campeonato Brasileiro da Série B. E aí foi aquela campanha maravilhosa. Subiu com todas as letras, nunca saiu do G4 em 38 rodadas. O campeão foi o Vasco, o Guarani vice e outros dois subiram. Então, ano completamente distinto. Assim como 2012, o Guarani foi vice-campeão paulista, aquela final contra o Santos, e depois, no segundo semestre, foi rebaixado para a Série C. Bom, aí o que aconteceu? Teve um jogo do Guarani, isso foi em abril de 2009. Quando foi março de 2010, teve um jogo no Brinco, o Guarani ganhou do Fortaleza por 2-0. E aí não tivemos por alguns dias futebol, não tivemos. E a coisa foi passando. Quando chegou no dia, e faltava, dia 31 de março, faltavam 6 dias para o Vadão completar um ano. Só que, repito, não tivemos jogos. Os dias se passaram. E aí, no dia 10 de abril de 2010, um sábado pela manhã, teve uma reunião no Brinco, Vadão e o presidente Leonel Martins de Oliveira, e o Vadão acabou então saindo. 1 ano e 3 dias, exatamente foi que ele ficou. Mas ele sim completou 1 ano como técnico do Guarani. Aí na sequência teve a Copa do Brasil contra o Santos,
que o Guarani tomou de 8-1 do Santos. O Neymar deitou e rolou. Deixa eu ver, marcou 1, 2, 3, marcou 5 gols, Neymar marcou 5 gols, marcou. E aí o interino foi o Vaguinho Dias, sobrou para essa bomba. Aí o jogo da volta, o Guarani ganhou de 3-2, mas o Santos veio com a equipe reserva, impossível de reverter. Então a última vez que um técnico ficou um ano no Guarani foi o Vadão, entre 2009 e 2010. E o Carpini agora tendo esse privilégio, né, Glega? A gente sempre, isso aí do seu tempo, antes de Glega e Zorzinho, bem antes, Zé Duarte da vida, eram os mesmos que davam certo. Tudo bem, Carlos Alberto Silva, que chegou desconhecido, claro, uma baita de uma história, mas daqui a pouco chama quem? Zé Duarte. Nossa, não tem jeito. E o Vadão foi o mini Zé Duarte. Trânsito livre na Ponte e no Guarani. Por que será, hein, Zorzinho? Que tem que ser da casa pra dar certo. Edu, É uma mística. Tem profissionais, é algo místico, né? Isso não tem a dúvida. Aliás, eu tive a oportunidade, primeiro, de trabalhar com o Vadão, que foi o homem que me lançou, foi a pessoa que me deu a oportunidade, que acreditou no meu potencial e me lançou entre os profissionais num momento delicado. Aliás, todo mundo sabe dessa história. Foi um momento delicadíssimo do Guarani no Campeonato Brasileiro, e aí você lançar um menino vindo da base, né, não é qualquer um não, né? E Vadão foi lá, lançou ele, Gersinho, seu Betozinho na época era o presidente, então acreditaram no meu potencial e me lançaram. Mas nas categorias de base, se você puxar aí, o Zé Duarte trabalhou nas categorias de base do Guarani, Sim. uma espécie de olheiro, né? E ele sempre ali passando toda aquela experiência de vida. Foi importantíssimo para todos nós naquela época, porque ele contava muito essas histórias, né? E o Zé Duarte era uma pessoa respeitadíssima. Teve uma vez, inclusive, que eu fui convocado para a seleção brasileira, e ele, é até engraçado essa história, e aí ele me chamou, né? E disse: olha, você não está merecendo muito essa convocação não, viu? Olha, Mas o pessoal tá convocando pelo histórico, né? Mas o momento você tem que melhorar muito. Deixar um pouco as vaidades de lado, porque você sabe, garoto na época, né, Edu? Aquela vaidade, comprar carro, né, não sei o que e tal. E ele sempre dando os conselhos. Quando eu comprei o carro, então, meu Deus do céu, eu escutei ele falar na minha cabeça mais ou menos uns 15 dias. Que não era o momento, que eu tinha que pensar na minha família, que eu tinha que comprar uma casa para os meus pais, que eu tinha que... Ah, mas o seu Zé, mas ele já tem. Então você tem que comprar uma para você. E sabe, aquele negócio... E ele disse, ficou muito marcado para mim, né? Eu me lembro muito bem, nós sentamos ali no CT ali do Guarani, naquele campo. E ele me chamou lá no banco, sentando, parabéns pela sua convocação, mas no momento que você vive hoje, você não está merecendo, não. Então você vai lá, mostra, e você começa a deixar um pouco a vaidade de lado e começa a se esforçar ainda mais nos treinamentos para que você possa melhorar, né, e honrar, digamos assim, essa convocação sua para a seleção brasileira. Então são coisas, né, que a gente vai assimilando, vai escutando, que nem fala, né, olha, quando você escutar, grave, né, não é escutar e deixar passar direto. Então eu sempre tive muito isso comigo. E o seu Zé Duarte realmente fez parte da minha vida naquela transição, porque era um cara que realmente dava muitos conselhos, e eu tive a oportunidade de ter, por pouco tempo, né, Edu, que tenha sido, mas eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver e viver com o Zé Duarte, que para mim foi um dos maiores ícones do futebol campineiro. já eu vou dar um toquito de equipe de base que eu quero falar, um amigo meu que eu acabei encontrando. Guarani escalado com Rafael Pin no gol, Jefferson Paulino no banco, Pablo, Valber, Didi, Romércio, David, Igor Henrique e Lucas Crispim. E a comissão de frente, Rafael Costa, Vagninho e Júnior Todinho. No banco, Jefferson Paulino, Cristóvão, Giovanni, Marcelo, Eduardo Persson, Bidu está no banco, hein, gente? Bidu no banco, Bruno Sávio e Renanzinho. Eu encontrei com o amigo, Glega, e aí ele me disse, colocou um filho, também não vou falar que clube que foi, evidente, mas aconteceu uma coisa muito chata, e o filho dele pipocou aqui e ali, garoto bom de bola, passou na peneira do Internacional, numa escolinha que tem aqui em Campinas, mas ele estava num clube próximo aqui de Campinas. O que aconteceu? Ele falou: Du, você não tem ideia do que é a equipe de base. Muita coisa não pode ser relatada.
além de problema de empresário, que é uma máfia do caramba. O que aconteceu com esse menino? Assaltaram as coisas, roubaram as coisas dele. Os pertences dele, roubaram tudo. O moleque ficou com o saco cheio, né? Pô, mas que história é essa? Graças a Deus, bem criado. E pra azar dele, não sei, o pai dele apareceu lá no clube tem um carro bonito, um carro bom. O que foi que aconteceu? O pessoal, percebendo que ele tinha mais condições, ele passou a ser discriminado. Ficou de lado, entende? A turma não passava a bola pra ele, queimava o cara no treino. Por quê? Aí tem mais condição, não precisa e tal. Nós temos que fazer a nossa história, procurar o nosso espaço. Esse cara não precisa, ele vai trabalhar com o pai dele. Tá vendo só? Eu fico imaginando o que Zorzinho não sabe, você não pode contar. Mas aparece de tudo. Eu vou falar pra você, equipe de base, gente. O que a história não acontece, o que acontece, um bando de coisa ruim que acontece. Essa molecada quer saber de chuteira colorida, de tatuagem, de piercing. Não tem nada contra, não. O amigo que está me ouvindo tem a sua tatuagem, faz muito bem, não tem nada a ver com isso. Quer pintar cabelo. Hoje em dia, profissional, tem um cara na Chapecoense também. Não, você tá bonito, Joel, tá bom. Mas já tem um cara na Chapecoense também, tudo de branco. O Crispim também já ficou de branco, já voltou. Eu acho que o profissional, vamos deixar o profissional de lado, mas você já na base, já começar assim. E você logo cedo também já tem as mulheres, as fãs. Também tem coisa errada, homem com homem, isso tem mesmo, e vai. Então, é um problema, gente. A base, se você não ficar em cima, fica esses meninos que vêm de longe, outro estado, fica aqui, nas dependências. O clube tem que ter um monte de olheiro, tomar conta da molecada. Você tem que saber, ter assistência, tem que ficar em cima dessa molecada. Ainda mais com o celular na mão 24 horas, entende? Não quer saber de treinar, de se aprimorar, de bater uma falta. Tá aí, o jogo, gol de falta. É difícil, Jorginho, você ver um gol de falta hoje. Ou ver jogos seguidos fazendo gol de falta. Ela nem bate na trave. É difícil. Então, eu fico imaginando o que Zorzinho sabe, viu, é claro, não pode falar. Então tem que ter muita gente para cuidar, né, Zorzinho? É muita coisa, né, Edu? E assim, hoje, Edu, em cima disso tudo que você está dizendo, e eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? A categoria de base precisa de profissionais que sabem tocar a categoria de base. Não adianta você pegar qualquer um aí, achar qualquer um na rua aí e colocar lá pro cara tocar. Isso não tem como. A gente vê, principalmente no aspecto técnico também, os treinamentos de hoje, né? Eu procuro sempre acompanhar muito isso. É totalmente diferente da minha época. Antigamente, Edu, sabe qual que era? Tinha um dia na semana que o pessoal dava treino com bolinhas de borracha, bolinha de tênis, para que o cara aperfeiçoasse a parte técnica, aperfeiçoasse o domínio, cabeceio. Então, isso tudo aquela forca, lembra da forca, Edu? Para aperfeiçoar o cabeceio. Sim. Né? Então, eram coisas que hoje é ultrapassada, mas são coisas que... Quantos craques nós vimos passar aqui pelo futebol de Campinas naquela época? E hoje a gente vê muito pouco, revelando muito poucos jogadores. Então essas coisas é que a gente precisava rever. É claro que a modernidade é importante, sem dúvida nenhuma. Só que a essência não pode mudar. Isso, e bons profissionais. Olha o que eu estava dizendo aqui. Zé Duarte, ele era uma espécie de conselheiro. Nossa. É claro que dava os pitacos dele ali, né? Mas ele era uma espécie de conselheiro nas categorias de base. Ele mostrava o caminho. Ele chamava o atleta e mostrava, olha, tem o caminho errado e tem o caminho certo. O caminho errado tem 10, 15, 20 portas que você pode escolher qualquer uma. O caminho certo tem apenas uma. E é ali que você vai ter que ir. Se você quiser realmente ser um profissional e um profissional respeito. Você sabe que teve uma vez, Edu, eu me recordo disso, não foi comigo, mas eu estava dentro do ônibus, Carlos Alberto Silva entrou e tinha um jogador com o pé em cima no banco da... Sabe, deitado, com os pés em cima no banco. Logo na entrada do ônibus, é? Cara, esse cara tomou uma dura do Carlos Alberto Silva, porque o cara tá... Hoje a gente vê uma bagunça, uma baderna dentro do ônibus aí. A concentração, hoje em dia, é feito, sabe, né, nego jogando videogame. Pô, fala concentração, pra que é? Pra se concentrar. Para se concentrar para o jogo que você vai ter amanhã, ou o jogo que você vai ter daqui 2, 3 dias. Então, fugir um pouco essa essência
do que era o futebol antigamente para essa modernidade, que eu realmente não concordo e acho que tem muito a ver também com os empresários, valorização demais, colocar na cabeça de um menino que joga muito mais do que ele joga, colocar na cabeça de um menino que ele já está pronto para ser um atleta profissional, para jogar no Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Os caras já colocam na cabeça do atleta isso, e aí o menino vislumbra uma coisa que não é nada disso, entendeu? Então ele precisa, aquele processo que a gente tinha de passar de uma categoria para outra, aprender uma coisa, vai para outra, aprender outra. Hoje em dia a gente não vê mais isso, Edu. É muito pouco. Perdeu aquela essência, Edu. Perdeu. E agora eu quero pegar e aqui dar um aviso muito especial aqui, o presidente Benê mandando um abraço para você, viu, Gleger? O nosso presidente do Centro, Luiz Braille de Campinas. Um grande abraço. Vai ter uma pizza, Zorzinho, no próximo sábado. Sim. Vai ter uma pizza sensacional, custa R$25. Só isso? Olha, e é até amanhã para fazer a reserva, hein, gente? Gente, vamos reservar. Eu sou da região, hein, Edu? E ali é bom. A Avenida Antônio Carlos Salles Júnior, 600. Jardim Proença. Cara, Jardim Proença, subindo quem vai para Unip. É isso aí. Apenas R$25, tá barato demais, Edu. Então, e lá no sábado... É bem em frente o semáforo ali, Edu. O semáforo, e vai ter o drive-thru. A Indec vai estar lá, meia pista vai ser para o drive-thru. Então, Marcos Luiz... Ao sair de sua residência, nas imediações, você, por favor, não fique bravo com o trânsito e vê se dá um pulinho lá, viu, Marcos Luiz? Mas até amanhã. Claro que vou, Edu. Então vem aí, dia 29, sábado que vem, drive-thru de pizzas em comemoração aos 51 anos do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Compre uma pizza e ajude a manter os trabalhos que o Centro Braille oferece para o desenvolvimento de pessoas com deficiência visual em Campinas e na região metropolitana. Por apenas R$25 você terá saborosas opções. Não esqueça, faça o seu pedido e até amanhã à meia-noite. Até amanhã, terça-feira à meia-noite, faça o seu pedido, mas como? No Facebook, no Centro Luiz Braille de Campinas e pelo WhatsApp 997228640. Não tem importância que você não anotou. Facebook, Centro Luiz Braille de Campinas, tá bom? Faça o seu pedido e vai ser sábado, do meio-dia às 15 horas. Do meio-dia às 15 horas, R$25 cada pizza. Tem americana, calabresa, mussarela, portuguesa, frango com requeijão, vegetariana, queijo com goiabada, e brigadeiro. Centro Luiz Braille de Campinas, trabalhando para dar autonomia ao deficiente visual. É isso aí. Obrigado, Benê. Um abraço para você. Vamos lá, o Marcos Luiz. Guarani escalado. Vamos lá, repita a escalação e se a Chapecoense saiu. Sim, a Chape do Humberto Louser também está pronta, Edu. Então vamos ao Guarani primeiro repetido e vamos para a Chapecoense. 1 Rafael Pim, 17 Pablo, 53 Didi, 33 Romércio, 34 Valber, 5 David, 8 Igor Henrique, 10 Lucas Crispim, 21 Vagninho, 29 Júnior Todinho e 9 para Rafael Costa. No banco tem o Paulino, Cristóvão, Giovani, Marcelo, Eduardo Persson, Bidu, Bruno Sávio e Renanzinho. A Chape vai ter 1 João Ricardo, 2 Matheus Ribeiro, 33 Joilson, 3 Luiz Otávio e 28 para Alan Ruschel. Alan Ruschel, puxa vida, que coisa, hein? Vamos para o meio de campo. Né? 15 Rony. 28 para William Oliveira, aquele que era do Guarani, foi para o Botafogo e agora está na Chape. Sim. 10 para Vini Locatelli. 18 Ailon. 9 Anselmo Ramon. Aquele. E 94 para Paulinho Mocelin. E foi ele e o Anselmo que fez o gol lá no Mineirão, né? Foi contra o Cruzeiro. Então isso. O banco e o técnico é Humberto Louser. O banco tem Tiepo 98, Derlan 34, Ezequiel 30, Rafael Santos 36, Bossanello 90, Anderson Leite 26, Roberto 11, Lima 32, 83 Regis, 22 Paulinho e 45 para Foguinho. Ordens superiores, transmitir o comando já para aquele que vai narrar Chapecoense e Guarani, o amigo Batista já aqui na Band.
Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô Campinas, alô Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para a grande jornada esportiva. Arena Condá. Bola rolando daqui a pouco, partida marcada para as 20 horas. Guarani, Chapecoense e Guarani estarão correndo atrás da bola. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Carpini definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1 Rafael Pim, 17 Pablo, 53 Didi, 33 Romércio, 34 Valber, 5 David, 8 Igor Henrique, 10 Lucas Crispim, 21 para Vagninho, 29 Júnior Todinho e 9 para Rafael Costa. No banco, 12 Jefferson Paulino, 2 Cristóvão, 11 Giovanni, 15 Marcelo, 18 Persson, 20 para Bidu, 22 Bruno Sávio, 35 para Renanzinho. Bandeirantes. Chapecoense no técnico Humberto Louser, 1 João Ricardo, 2 Matheus Ribeiro, 33 Joilson, 3 Luiz Otávio, 28 Alan Ruschel, 15 para Rony, 28 William Oliveira, 10 Vini Locatelli, 18 Ailon, 9 Anselmo Ramon, 94 para Paulinho Mocelin. No banco, Tiepo 98, 34 Derlan, 30 Ezequiel, 36 Rafael Santos, 90 para Bu Sanelo, 26 Anderson Leite, 11 Roberto, 32 Lima, 83 Regis, 22 Paulinho e 45 para Foguinho. Arbitragem do jogo. Árbitro do jogo, Rony Cândido Alves. Assistente 1, tem cheiro de perfume no ar, hein? Fernanda Antares e Magno Lima. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Boa noite a você, Batista, um abraço, um grande abraço também ao amigo ouvinte da Bandeirantes na nossa grande jornada esportiva da Segundona Brava. Jogo bravo também, hein? Jogo muito difícil para o Guarani daqui a pouco na Arena Condá, e eu espero um comportamento diferente, um time um pouco mais objetivo, com muita voluntariedade física, com muita entrega para tentar se ombrear a um adversário que vem vivendo um melhor momento, que teoricamente pode ser considerado o favorito e que vive, claro, dentro dos seus domínios, essa possibilidade de conquistar mais uma vitória. Mas isso é teoria. Na prática, o Guarani, revivendo os seus bons momentos, sob o comando do Thiago Carpini, pode tranquilamente arrancar um grande resultado de 1 a 3 pontos daqui a pouquinho no Oeste Catarinense, CB. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Jogar em Chapecó sempre é muito difícil, né? Esse time da Chapecoense aí mostrou muita consistência tática. Humberto Louser é um bom treinador, é um cara que todos nós aqui conhecemos, toda a torcida bugrina conhece, um cara estrategista,
um cara que faz um bom campeonato brasileiro, né? E assim, a expectativa é de que o Guarani faça um bom jogo. O Carpini tem várias mudanças aí, né? A expectativa minha é ficar de olho aqui no Rafael Pim, que é bom goleiro, tá substituindo o Jefferson Paulino, que não vivia um bom momento aí dentro da competição. E o Pim é um jogador experiente, um cara malandro, né? O cara que sabe, o cara que tem uma boa envergadura, mostrou muita qualidade jogando pela Inter de Limeira. E como nós todos aqui pedimos a escalação dele, o Carpini vem com ele de início. É bom goleiro, vamos ficar de olho. A mudança também na primeira linha, né? Vem aí 3 zagueiros. O Valber deve fazer a lateral esquerda ali, Didi e Romércio por dentro. O Guarani perde um pouco no poder ofensivo. Eu não sei se eu teria tirado o Bidu, apesar também de não estar vindo bem o Bidu, mas é um jogador que dá sempre um desafogo lá pelo lado esquerdo. É um jogador interessante, você soltar um pouco mais, ter uma cobertura legal. O Bidu eu não teria tirado, mas vamos ver como é que o Guarani vai ficar. O Carpini deve fazer o quê? 2 linhas de 4, vem aí um meio de campo com David, Igor Henrique, Crispim e um possível Vagninho, né? Eu acho que ele faz 2 linhas com o Vagninho aberto de um lado, Todinho aberto do outro, Igor Henrique e David por dentro e o Crispim um pouco à frente ali, articulando, e o Rafael Costa à frente na referência. Fica forte, fica mais defensivo o Guarani, melhora no aspecto de bola parada, porque ganha na estatura, né? Vem aí 3 zagueiros para marcar essa bola parada. O Guarani tem tido muitos problemas. E a volta do Todinho, né? Eu não teria voltado com o Todinho, manteria o Giovani no meio de campo, jogador que jogou muito bem a última partida e é um jogador de muita articulação. Então eu teria mantido o Giovani no time e deixaria o Todinho como opção para o segundo tempo. Todinho foi expulso, não vinha bem, fez o gol no último jogo, mas não foi muito bem, não vinha muito bem, né? E aquela expulsão também teria dado, olha, ô Todinho, vem aqui, descansa um pouquinho aqui, para ficar como opção para o segundo tempo. O Guarani que deve, na minha opinião, ser um pouco mais defensivo, viu, Batista? O Guarani que deve vir com 2 linhas de 4, não sei se está errado não. O Carpini é um cara que sempre quando mudou assim, na plataforma e mudanças radicais, as coisas aconteceram. E a expectativa é de que o Guarani traga pontos lá de Chapecó, Batistão. Gleger, Zorzin e Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, traçaram as possibilidades de Chapecoense e Guarani. Estão no campo de jogo, daqui a pouco o Carpini vai falar. Time do Guarani vem para este confronto, para enfrentar o time da Chapecoense na Arena Condá, precisando de vitória. Hoje com a camisa branca, calções verdes, meiões também verdes. O time adversário também é verde. Essa camisa do Guarani, ela que tem um desenho tribal ali nas laterais, Carpini, pegando uma parte das costas. Pois não, Marquinhos? Vamos ouvir o técnico Carpini, o treinador do Guarani, que vai dar as suas explicações sobre o jogo de hoje. Eu não me apego muito ao padrão tático, né, e sim aos conceitos, às ideias e ter a bola. Então algumas coisas a gente precisava ajustar. Na verdade o Romércio ele não vem do lado esquerdo não, a gente pensou uma outra situação para o jogo. Acho que é uma maneira de a gente poder surpreender o adversário. Aí o técnico Carpini, treinador do Guarani, ele falou que o Romércio não vai mesmo do lado esquerdo, né? E o Valber vai atuar pelo lado esquerdo como lateral da equipe do Guarani, Batista. É isso aí, portanto, Bidu no banco de reservas e Valber vai atuar pelo lado esquerdo no lugar do Bidu. Acho que o Carpini está querendo colocar a altura no time para ver se resolve esse problema aí de jogo aéreo. Estamos no ar, você que estava pela internet, segue conosco, também estamos no YouTube e agora também no AM 1170 da Rádio Bandeirantes. Neste momento estamos verificando 1 minuto de silêncio, mais de 114 mil mortos vitimados pela Covid-19. Tudo pronto, a bola vai rolar, a saída de bola pertence a Chapecoense, apita o árbitro. A bola está rolando na Arena Condá.
Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! O jogo na Arena Condá, boa sorte Guarani, domina, tentando a passagem lá pelo setor esquerdo, vai embora o time com Alan Ruschel. Alan Ruschel tocou para Paulinho Mocelin, vem Lucatelli, parte a bola em cima da marcação, vai para fora pela linha lateral, saiu em cobrança de arremesso, já cobra, tem a possibilidade de dominar lá pelo setor esquerdo, o time do Guarani tenta a retomada, não consegue. A grande jornada esportiva para Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Sai jogando o time do Guarani no sufoco lá atrás do campo de defesa. Bola recuada, vem Didi, bate de perna direita, soltando um pouco mais à frente. Vem dominando o time do Guarani com dificuldade para sair no campo de defesa. Didi faz o passe, lançando para Wagninho. Ele domina, tocando na frente para Rafael Costa. Vira o jogo pela meia direita no campo de ataque. Se manda Lucas Crispim. Abriu na ponta, Pablo, pé direito, cruzou na área. Bola desviada, sai lá atrás João Ricardo. Pega firme, sem rebote. Primeira descida foi do Guarani, tabelando pelo lado direito. João Ricardo, goleiro da Chape, fez a defesa. Olha a Chapecoense. E vem o time da Chapecoense, tentou passe para Anselmo Ramon. Chega lá atrás para afastar Didi, tirando e afastando a bola no campo de ataque. Em cima da Wagninho, vem pela esquerda. Fecha a marcação de Matheus Ribeiro em cima dele. A bola toca no lateral da Chapecoense. É arremesso lateral para o Guarani bater. Tem pressa e cobra. Igor domina, tenta a passagem rolando por dentro. Se manda pela direita, batida, Crispim vai embora. Meteu o pé direito, muito longe, a bola saiu à direita de João Ricardo. É tiro de meta para Chapecoense. Crispim fez sinal de positivo para o Igor Henrique, que pedia a bola. Optou pelo chute, ela passou à direita do João Ricardo, foi embora. Só tiro de meta, 0-0. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. 3 minutos e meio do primeiro tempo para Kart, 0-0. Surpreende, portanto, o técnico Carpini. Daqui a pouco os comentaristas vão falar com Bidu no banco e Valber jogando na lateral esquerda. Igor Henrique está aparecendo como titular desse time do Guarani. Domina lá atrás, vem trabalhando o time do Guarani na marca de quase 4 minutos do primeiro tempo. Valber faz o passe para Wagninho, ele perde a bola, recupera Rony, tenta a passagem e o Guarani vem para a retomada, domina bem, vem todinho para Rafael Costa, tentou enganar a marcação, o árbitro parou, marcou um pouco mais atrás, a falta em cima do Todinho. Chegada de Joilson, veio muito forte, falta para o Guarani bater. Já abriu a caixa de ferramentas, Joilson, jogador da Chapecoense, na falta em cima do Júnior Todinho. Tem Lucas Crispim perto da bola para cobrança. Crispim vem para fazer a cobrança, cobra, sai jogando, a bola recuada, vem para dentro do círculo central, trabalha o time do Guarani com Igor Henrique de perna direita, erra o passe. Passe curto, mas erra. A Chapecoense vem no contra-ataque, mas
erra também. Vem lá atrás, chega Didi, recua para dentro da grande área. Rafael Pim sai jogando lá atrás com os pés. Time do Guarani tenta sair jogando. O árbitro para, marca a falta e vai pintar o primeiro cartão. Paulinho Mocelin, uma entrada violentíssima. É falta para o Guarani bater e o cartão, Marquinhos. Em cima do David, né, Batista? Capitão da equipe do Guarani hoje. O Paulinho Mocelin, atacante da Chape, levou o primeiro amarelo do jogo. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão. Obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona é aqui, Arena Condá, Chapecoense 0, Guarani 0. Alô, alô, meu amigo Edu Pinheiro. Meu grande amigo Batista, por falar em alô, alô, mande seu WhatsApp pra cá, o seu nominho, a sua cidade, o seu bairro, 97102-1493. Olha, de Pedreira, alô Gabriel, muito obrigado. De Sumaré, o Cassius Loyola ligadão, obrigado. Bugrinos do Parapeito, alô Deison, aquele abraço. E de Bauru, Alexandre Bengala. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170, a potência do rádio esportivo de Campinas. Primeiro lugar da preferência popular, só da Bandeirantes. E atenção, você que está no YouTube, você que está assistindo o jogo, está assistindo a minha transmissão no YouTube. Diga qual é a cor da minha blusa. Cor da minha blusa. Hoje está fácil, hein? Cor da minha blusa. Deixa eu ver. Olha aí, Edu. É blusa ou é japona? Minha japona. Ah, japona, tá bom. Qual é a cor da minha japona? Aliás, diga-se de passagem, essa daí é barata. Cara, é a passagem. É isso aí. E vem a Chapecoense, dominou. Matheus Ribeiro lançou, se manda lá na linha de fundo. A bola saiu pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani. Você vai ver a cor da minha blusa e vai mandar uma mensagem para o Edu Pinheiro, 971021493. Se você acertar, se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem, é porque você acertou. A cor da minha blusa, 971021493. Entre lá, mande a sua mensagem. Muito legal ter a sua participação. Todinho mata no peito, domina em cima da risca da metade do campo, soltando a bola para Crispim. Voltou para o Todinho, Todinho não conseguiu dar sequência na jogada. Retoma o time da Chapecoense com Paulinho Mocelin. Todinho batalhou pela posse da bola, conseguiu retomar. Girou tocando para Pablo, voltou no Todinho, tira Ruxião. A bola vai fora, é arremesso lateral. Cobra, tem pressa, o time do Guarani sai jogando. Igor Henrique domina no campo avançado, vem pela meia direita. Enfiou a bola na ponta, partiu, Valber levou pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, Vagninho bateu em cima da marcação, voltou pé direito, Igor Henrique bateu pro gol, vai embora da entrada da área, pé direito, Igor Henrique bateu uma bola desviada, é escanteio pro Guarani bater. E a jogada do Guarani, a origem foi do lado esquerdo, a origem foi do lado esquerdo, ganha escanteio a equipe do Guarani, no chute de Igor Henrique, a bola desviou, tem o Lucas Crispim chegando para a cobrança. Crispim vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio, o time do Guarani adianta as suas fileiras, vai na pressão neste momento, quase 9 do primeiro tempo. Autorizado, Crispim, pé direito, bateu fechado no primeiro pau, tira de qualquer jeito, Joilson, a bola volta com o time do Guarani, domina dentro do círculo central para fazer o passe, David levantou na ponta para ninguém, passe completamente inócuo, mandou a bola a esmo, para fora, para a linha lateral, Gleger, Zorzin, as alterações do Carpini para o jogo de hoje, diz aí Gleger. O Batista,
O Valber vem pelo lado esquerdo. Aliás, a primeira jogada de profundidade do Guarani foi pelo lado esquerdo aqui. Numa belíssima jogada, o Marquinhos traz a informação que o Valber já fez essa função lá no Botafogo da Paraíba. E no meio de campo, o Crispim vem aberto pelo lado direito, né, fazendo uma variação ali, às vezes o Crispim, às vezes o Todinho e o Wagninho aqui pelo lado esquerdo. Então o Guarani fica com 2 linhas de 4 e eu tô gostando, Batista, porque tá muito bem organizada, bem postada e bem agrupada. Vai lá. Crispim rolou para Wagninho, cruzou na área para Rafael Costa, girou em cima da marcação, veio de trás, pé direito, bateu o Igor Henrique, vai embora. A bola desviada da defesa, vai embora, outro bom chute do Igor Henrique. É escanteio para o Guarani bater. Escanteio porque bateu por último no jogador da Chapecoense. O Guarani não tinha esse atleta que chutava a média distância, como é o Igor Henrique. Ganha escanteio, é do outro lado a favor da equipe do Guarani. Escanteio, Pablo, pé direito, cobrou, a bola fez uma curva por fora, foi embora para fora pela linha de fundo, tinha que fazer a curva ao contrário. Sim. Fez a curva por fora, tiro de meta para Chapecoense. André Aranha, que está curtindo a Rádio Bandeirantes, ele sempre falava curva da banana também, né, Batista? Aliás, parabéns pro André, que virou papai, hein, Batista? Papai, pai do Francisco, grande abraço, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes, André Aranha, bugrino da pele até o osso. A Rocha Autopeças, peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento e o pedido. Entrega de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 até as 12 horas. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Placar de 0-0, sai jogando lá atrás. Olha, o Guarani deu uma bobeira, vem pra bola o time da Chapecoense, bateu pro gol. Salva Pablo! Salva Pablo! Por pouco, Vini Locatelli não marca o gol. Saiu jogando o time do Guarani perigosamente com esse toque de bola letal lá atrás e por pouco não dá um gol pro time da Chapecoense, Marcos Luiz. Não quero cornetar o Rafael Pim, não, mas deu a impressão de que ele não é muito habilidoso nessa saída de bola, hein, Batista? Em relação até o Jefferson Paulino. Vamos aguardar mais um pouquinho. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Pezona é aqui, a Arena Condá em Santa Catarina. Chapecoense 0, Guarani 0. Olha, todo mundo acertando aqui, nos vendo pelo YouTube, acertando a cor da blusa do Batista. Lucila Jardiolina diz que vai ser 1-0 Guarani. Carlos Eduardo Gardim, aqui de Campinas, muito obrigado. O Alex também, pessoal tá vendo, tá acertando. Olha, Jair Ventura é o novo técnico do Esporte Clube do Recife. Bandeirantes. É isso aí, entre no YouTube, é só procurar por Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá no YouTube, diga qual é a cor da minha blusa. 971021493, mande uma mensagem, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, as alterações do Carpini. E aí também a falha do Didi, que tentou sair jogando, quase deu um gol para Chapecoense, Tigrão. O Guarani começa bem o jogo, a primeira grande jogada. Foi um avanço, um apoio pelo lado esquerdo do Valber, que é o 34, está fazendo bem a função ali. Aumentou consideravelmente a altura, né? A média de altura da zaga. Mas ele está aberto pelo lado esquerdo, não é terceiro zagueiro não, ele está como autêntico ala. O Guarani chutou 3 vezes já, numa delas com o Wagninho poderia ter feito o gol inicial, poderia estar aberto o marcador em Chapecó. E não pode ter essa desatenção, né? O time bem postado, o time com personalidade. E aí o Didi, que recebeu a bola meio que na fogueira, já com o adversário em cima, foi tentar tocar e tocou no pé do adversário, poderia ter tomado o gol. Inclusive chegou a ser driblado o Rafael Pim, mas aí o atacante catarinense perdeu o ângulo, bateu sem ângulo, deu tempo no segundo pau.
pro Pablo corajosamente, quase se chocou contra a trave, chegar e tirar essa bola. Então começa bem o Guarani, fora esse deslize, aí precisa ensaiar um pouquinho melhor, porque uma coisa é o estilo de saída de bola do Paulino e outra agora do Rafael Pinho. Vamos ver se não acontece mais durante a partida, mas por enquanto é melhor o Guarani. Cruzamento na área, vem de cabeça, Pablo para afastar, tira, mandou para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio para Chapecoense bater. Cruzamento aqui pelo lado direito do Ailon, tentando encontrar o Paulinho Mocelin. Pablo meteu a cabeça na bola, foi para fora, é escanteio para Chape. Escanteio, vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição na marca de 15 minutos. Toma posição pela direita, Locatelli, cruzou, rasteiro para Vini dentro da área, voltou na entrada da grande área, batida, Matheus Ribeiro, mandou por cima pela linha de fundo, a bola quase saiu da Arena Condá, Marcos Luiz. Pegou mal na bola por sorte do goleiro da equipe do Guarani, a bola subiu muito, saiu lá para fora, Batista. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Valber perdeu a bola, lá vem tentando a arrancada no campo de ataque. Rony, o árbitro parou, marcou falta. Falta para Chapecoense bater. Ô Batista, não, eu só queria entender o porquê que o Guarani insiste com essa saída de bola, né? Já teve um problema, agora a mesma coisa. Se eu não me engano foi o Valber que acabou perdendo a bola. Qual o objetivo do Guarani nessa saída? E isso é que eu queria entender. Tem que ser um pouco mais objetivo, jogar essa bola. Quer ficar com a bola? Fica no campo adversário. Falta cobrada, vem a Arena Condá, pé canhoto, Alan Ruschel bateu longe para fora pela linha de fundo. Sabe o que acontece, ô Gleger? Eu não consigo entender. É o conceito do professor Carpini. É o conceito. Você foi bem hoje na TV. O jogo. Hoje na TV mas, você foi Batista, sensacional. Propor o jogo, olha aí. Propor o jogo. Propor o jogo, olha lá. Ele está propondo o jogo. Só dá uma olhada. Lá atrás, lá dentro da área. Propondo o jogo. Dentro da grande área. Qual o objetivo disso, gente? É isso que eu não consigo entender. Faz uma jogada, uma saída de 3, dá amplitude ao seu time, vai jogar no campo do adversário. Isso daí não resolve nada, Batista. E vem Pablo, domina pela lateral da grande área, tentou sair da marcação, ficou preso na marcação, chegou o William Oliveira para afastar e tira, a bola sobrou com Locatelli, ele domina no campo de defesa, recua lá pela intermediária, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui na Arena Condá, bola aberta, vem lá atrás Vagninho, lutando pela posse da bola, tirou, vem, tira, afasta, Paulinho Mocelin, a bola vai fora pela linha lateral, e cobrança de arremesso pela esquerda. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 18 primeiro tempo. E vem dominando Paulinho Mocelin, olha, arrancou o pé direito, cruzou na área, Pablo vem de cabeça para afastar e tira. Eu sigo com o giro do placar aqui na Bandeirantes. Novamente o time da Chapecoense, entrada na área, domina Roney, recolheu, girou em cima da marcação, vem lá atrás, Vagninho para afastar, tira, bate de perto da direita, lança errado, mas vem Igor Henrique, acaba dando certo, o time aos trancos e barrancos, vem embora, lançando o jogo para Crispim pela direita, abrindo na lateral, se manda Pablo, vem para o campo de ataque para fazer a devolução para Crispim pela meia direita, arma o time do Guarani 0-0, vem pela marcação, tentou levar na perna direita, volta para a ala pela direita, se manda, vem Pablo, passa o pé direito em cima da bola e recua pela direita, vem para Vagninho, pé canhoto, bateu fraquinho, um traquinho, saiu lá atrás João Ricardo e pegou com enorme facilidade. Seria assim um coice de grilo? Coice de grilo, ou então um coice de porco, né? Um café de pensão? Mais fraco, um chute mais fraco do que café de pensão.
Conferindo o placar na Arena Condá. Placar do jogo aqui na Bandeirantes. Chapecoense 0, Guarani 0. Todo mundo de olho na blusa do Batistão pelo YouTube. Que cor que é, hein? Ó, acertaram o Rogério de Hortolândia, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Alô, Ricardo Ortiz, muito obrigado. O Carlos de Águas da Prata, Miguel e Rafael de Vinhedo, a família Brunelli, muito obrigado. E o Brian do Jardim Novo Campos Elíseos, todo mundo de olho, obrigado. Domina o time da Chapecoense lá pela ponta direita, a marcação em cima, vem forte, chega lá atrás, Vagninho, a bola volta para o campo intermediário, a Chapecoense vai começar de novo lá atrás com Luiz Otávio, ele bate de perto da direita, servindo Alan Ruschel, ele vem marchando o campo para cá de 0-0, ninguém mexeu no marcador, bola recuada, vem na zaga outra vez, Luiz Otávio, bate de perto da direita, entregando para João Wilson, lá atrás do campo de defesa, a Chapecoense vem descendo com Matheus Ribeiro, toca por dentro, pega de volta, lançou pelo comando, no corredor, se manda, vai pra bola, Anselmo Ramon abriu na ponta pela esquerda, Ruschel, pé direito, bateu cruzada em cima da marcação, a bola vai fora. Tocou em Pablo, é arremesso lateral, Ruschel tem prança, cobra, soltando lá pelo lado esquerdo, placar de 0-0, domina o time da Chapecoense com o Ilha Oliveira, recua para Joilson dentro do círculo central, abriu para Ailon pela direita, lançou na entrada da grande área, vem para bola, Anselmo Ramon, dominou, rolou, Paulinho Bocelin para Alan Ruschel, pé canhoto, bateu cruzado em cima de Pablo. A bola vai fora pela linha de fundo em escanteio para Chapecoense. Corte providencial do Pablo, já é a terceira bola que o lateral da equipe do Guarani ajuda por ali. Ganha escanteio, a Chape tem o William Oliveira, tem Locatelli, os dois perto da bola. A Chape vem para a cobrança de escanteio, 21 minutos passados do primeiro tempo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Time da Chapecoense vai povoando a pequena área do Guarani, é perigo, cobrança de escanteio, bola levantada, subiu Rafael Pim e pega firme, depois foi acossado. Lá dentro da sua área de meta, ele é intocável, portanto o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. Mas a falta foi do Anselmo Ramon, aliás deveria ser advertido pelo árbitro, ele segurou ali o Rafael Pim que queria sair com velocidade. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona é aqui, a Arena Condá, Chapecoense 0, Guarani 0. Olha, quem lidera a Série B é o Paraná com 11 pontos, o Paraná que empatou aí com a equipe do Operário 0-0 ontem de manhã lá em Curitiba. Em segundo lugar está o Cuiabá com 10 pontos, O Cuiabá ganhou em Floripa do Avaí por 2-0. Um abraço, hein, a todos nos acompanhando pelo YouTube. Qual é a cor da blusa do Batista? 97102 1493. Acertando, eu falo o seu nome. Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo de Campinas. Estamos também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você pode nos ouvir através do Band Multi. Também através do site rb1170.com.br. E também pelo YouTube, é só procurar por Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Amarelo. Amarelo para quem? Vagninho. É o terceiro dele, tá fora do jogo de sexta-feira contra o Náutico, Batista. Foi uma simulação, né? O árbitro pelo menos entendeu assim, ele se jogou na área e aí reclamou de um penal, o árbitro não marcou o pênalti e disse, né, que na interpretação dele o Vagninho simulou. Se simulou, então tomou o cartão. Tá correto o árbitro Gleger Zorzin? Tá correto, Batista. Não foi absolutamente nada e por simulação tem que ser dado o cartão amarelo. O duro é você perder um jogador da importância do Vagninho, né? Pra sequência aí, porque sem dúvida nenhuma o Vagninho, pra mim, no sistema de ataque é o jogador mais lúcido do Guarani.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. 24, estamos ultrapassando a metade do primeiro tempo. Quem está melhor do jogo é Tigrão. Tá equilibrado o jogo, hein? O Guarani estava melhor, a Chape equilibrou. É muito forte a Chape pelo lado esquerdo, lado do sobrevivente, do herói Alan Ruschel, né? Equilibradíssimo, muito igual o jogo nesse momento. Olha o Guarani. Domina o time do Guarani, Vagninho, na entrada da grande área, balançou o corpo e foi travado pela marcação que chegou tirando e afastando, seguindo o Tigrão. Ele está fazendo muito bem o papel de pivô e acionando os dois lados, as duas extremas. Ele recebe de costas e ora gira para a esquerda, ora gira para a direita. É o Anselmo Ramon. Está tendo liberdade ali para trabalhar com o corpo, tem que receber antecipação. As bolas centrais da Chapecoense invariavelmente caem nele. E aí ele está protegendo a zaga do Guarani e está virando em boas condições para os extremos, para os laterais que estão apoiando bem, especialmente o do lado esquerdo, que é o Alan Ruschel. Eu acho que o Carpini pode orientar aí para que o pessoal se antecipe um pouquinho e não deixe, né, ele receber a todo momento essa bola em condições de fazer o pivô, de fazer a proteção jogando de costas. Mas é um momento de extremo equilíbrio dentro da partida. Grande abraço pro Toninho. Alô, Toninho da Intercar. Ele está dizendo aqui que está sofrendo muito com o frio, mas está conosco, curtindo o som da Bandeirantes. Bola aberta no campo de ataque, Pablo saiu da marcação, desceu na diagonal, entrou na área e aí ele tentou passar como um raio laser no meio do corpo do adversário. Como ele ainda não tem um desintegrador de moléculas, não conseguiu. Saiu lá atrás, João Ricardo, e pegou firme, Marquinhos. Essa foi boa, hein, Batista? Desintegrador de moléculas. Essa foi muito boa, você foi bem. Daqui a pouco uma informação, a gente está monitorando aqui, o Guarani observa João Paulo. Aquele João Paulo que foi revelado pelo São Paulo, inclusive, e foi rebaixado com o Oeste, Batista. Daqui a pouco mais detalhes. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. Anselmo Ramon domina na entrada da grande área. Levantou, dominou, Paulinho Mocelin, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de Didi, de cabeça, afasta, a bola sobrou com o William. William Oliveira tocando pela direita para Matheus Ribeiro, tentou o cruzamento, chega Didi para afastar, parte de perto da canhota, tira dali, arma o contra-golpe, vem Rafael Costa, o árbitro viu, marca um toque de braço do Rafael Costa. É falta, vai para a bola para fazer a cobrança o time da Chape. Brasil Trader, o seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Alan Ruschel abriu na ponta, Mocelin saiu da ponta, se enfiou, vem por dentro, pé direito, bateu pro gol, a bola tocou na defesa, voltou, Ronei, pé direito, queimou pro gol, em cima da defesa, a bola vai embora. Pra fora, pra linha lateral, é arremesso, a Chapecoense pressiona, vem pra bola Matheus Ribeiro para fazer a reposição de bola, autorizado, levantou, pegou de volta na perna direita, tentou passe na ponta, Ailon pela direita, Ronei cruzou na área, subiu o Pablo para afastar, tira, o Ruschel meteu pro gol, a bola bateu, voltou, sobrou lá dentro da grande área, reclama de um pênalti a Chape. Reclama de um pênalti, vai dar cartão amarelo para Locatelli. É o mesmo critério. Deu cartão lá para o Vagninho, alegando que ele estava simulando um pênalti. Agora cartão amarelo para o Locatelli, também disse que simulou que houve pênalti, Marcos Luiz. Tá certinho o árbitro, Batista. Aliás, destacando aí a arbitragem muito bem, conduzindo legal a partida, o Ronei Cândido Alves, árbitro do jogo. É legal assim, né? Quando usa o mesmo critério para jogadas análogas. Usando o mesmo critério para jogadas iguais. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. O Todinho está caído, o departamento médico do Guarani foi acionado porque
O Todinho está no solo se contorcendo em dores. O Alan Ruschel, que trombou com ele, também está no solo, Marquinhos. Foi cabeça com cabeça, né, Batista? Na disputa de bola, o Alan Ruschel e o Todinho, né? Os dois acabaram se chocando no ar e os dois estão sendo atendidos ali dentro do gramado da Arena Condá. Tá caído, portanto, o Todinho. O Todinho está sentindo uma barbaridade. A preocupação maior é com o Todinho. Porque, como todos sabem, o Alan Ruschel é imortal. O cara que conseguiu escapar de um acidente aéreo, velho. É brincadeira. Pra mim, a Deus, o cara né? é santo. Sensacional. Ele foi tocado pela mão divina. Se quisesse, poderia até fazer curas. Porque realmente, o cara que escapa de um acidente aéreo sem nenhuma, nada, absolutamente nada, né? Jogando futebol em alto nível, né? Nenhuma lesão, nada. Tá em alto Ele nível, voltou a jogar futebol, né? Exatamente. Sensacional. Grande abraço para o Lígio de Carvalho, tá ouvindo a transmissão, ouviu o Marquinhos falando aqui do João Paulo, que o Guarani está trazendo do Oeste. E ele está dizendo que jogou na escolinha do Lígio de Carvalho. Alô, Lígio! Lígio de Carvalho foi vice-campeão sub-13, vice-campeão paulista pela Chuteira de Ouro. Mandou aqui um grande abraço para todos. Ô, Batista, você sabia que o Lígio de Carvalho foi meu treinador, né? Nas categorias de base do Guarani. Lógico. Grande Lígio, sabe muito, hein? Tem a escolinha lá, Chuteira de Ouro, um projeto sensacional. Um beijão pro Lígio aí. Batista. Pois não, Edu? Não, por falar em Lígio, ele está preocupado que as escolinhas ainda não abriram, mas não tem permissão ainda das escolinhas de futebol abrirem em Campinas ainda. Por enquanto não, fase amarela, vai demorar um pouquinho, tem que esperar um pouquinho. Infelizmente, Lígio, eu perguntei hoje, hein? Não pode! Portanto, informação para o Lígio de Carvalho e para todos aqueles que estão nos ouvindo, que tem aí escolinha de futebol, né? São várias aqui em Campinas, de vários times. Pessoa que está sofrendo uma barbaridade, uma dificuldade imensa, mas infelizmente, por enquanto, ainda não é possível. Não é possível, é só na faixa, a próxima agora é a verde, Verde, né? Só na verde, é. Mas se tudo der certo, aqui 3 semanas. Domina, vem pro jogo, Igor Henrique fazendo passe por dentro, chega lá atrás para tirar, o time da Chape no campo de defesa sai jogando. E aí, falando desse João Paulo aí, Gleger, conhece o João Paulo? Conheço o João Paulo sim, Batista. A última vez que eu o vi, ele estava meio fora de forma, meio cheinho. Ele tem essa característica, né? Um jogador um pouco mais truculento, mais forte. Não sei se seria uma boa contratação, apesar de achar que é bom jogador. Mas é um jogador que normalmente está fora de forma. E eu digo problemas com a balança. Então o Guarani precisa de jogadores para chegar e resolver a situação e jogar. Não sei se o João Paulo estaria pronto para isso, por isso não contrataria. Por isso nunca fui jogador, Batista. Sempre tive problema com a balança. Mas não só você, né? Maradona, Neto Locke, o Boca Larga, vários jogadores com esse problema aí. Gerson Sebastião Moisés, a Rocha Autopeças, oferecimento Rocha Autopeças. A nossa jornada esportiva Bandeirantes. Ofertas de aniversário de 28 anos. Descontos especiais, pagamento em 6 vezes no cartão. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. rochaautopeças.com.br. Falta na lateral, é pra Chape, partiu, Vini, pé direito, levantou na área, subiu o Todinho de cabeça, afasta, tira, ajudando a defesa, a bola caiu pela esquerda. Desceu Anselmo para fazer o cruzamento em cima da marcação, deu rebote na zaga, a bola voltou. Matheus Ribeiro, pé canhoto, não é o bom, ele bateu no paredão bugrino, a bola volta lá atrás do campo de defesa. A Chape vai outra vez para o ataque, se manda pé na ponta, domina a bola lá pelo setor esquerdo, placar de 0-0, está no ataque, tentando a passagem o time da Chape, ninguém mexeu no marcador, estamos com 33 minutos. Vem Mocelin, abre o jogo na ponta direita,
direita, vem pra bola, Alan Ruschel, ele é lateral esquerdo, mas está na direita, faz o passe, tocou para Matheus Ribeiro, a bola vem por dentro, domina o Leão Oliveira, faz o passe lá pelo setor esquerdo, riscou Paulinho Mocelin, de pé direito, bateu em cima da marcação, fecha lá atrás o time do Guarani, tentou sair jogando, não conseguiu, com dificuldade, a bola sobra lá atrás, vem pra bola, domina, vem Vagninho, escapa, partiu no campo de ataque, opa, é falta nele, falta pro Guarani bater. E é uma falta, Batista, que o técnico Carpini inclusive chama a atenção dos marcadores ali na primeira linha, tenta o contra-ataque o Bugre, 0-0. Crispim para Rafael Costa, tentou o lançamento, não conseguiu dominar Júnior Todinho e ainda armou contra-golpe para o time da Chape, vem pela direita no campo de ataque, Anselmo Ramon, meteu o pé canhoto, lançou por dentro, errou o passe, Todinho tirou, soltou, jogou contra-golpe armado, lançamento no campo de ataque, vem Wagninho, pé canhoto, erra no cruzamento, bateu em cima da defesa, recupera a posse de bola, vem para o jogo, domina Alan Ruschel, ultrapassa a linha na metade do campo, se manda no ataque, placar de 0-0, 35 minutos, vem Locatelli para fazer o passe lá pelo lado esquerdo, se manda, vem por dentro, e escapou Anselmo Ramon, dominou, virou para Ailon, pé direito, bateu, catou, largou, Rafael Pim! Em 2 tempos, pega firme, sem rebote, Marcos Luiz. 1, 2 pin, 4, 5 pin, 7, 8 pin. Tá certinho assim, Batista? Certinho, diria o Silvio Santos. Da Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E a notícia também, viu, Batista, do João Paulo, o crédito tem que ser dado a quem merece. O Marcelo Braga, que é o setorista do GE do Corinthians em São Paulo, é que está dando essa informação. Então a gente está checando, o Guarani não confirma a chegada do João Paulo. O Ponto 10 Restaurante já está aberto para o almoço. Todos os dias o melhor self-service, carnes, massas, saladas, fresquinhas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Peça pelo iFood ou então ligue no 3234-4390 e retire lá no Ponto 10 Restaurante. O jogo está parado, tem um da Chape sendo atendido lá, hein, Marquinhos? É, o jogador da Chape, Batista, pelo menos aqui me parece a distância, que é o Locatelli, a gente vai dar uma observada e também... Ailon. É o Ailon, né, Tiger? Ailon. É o Ailon, jogador da equipe da Chape, e ele deu bola ao chão ali pro Guarani. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 37 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Até aqui o time do Guarani vai saindo lá atrás do campo de defesa. Romércio toca na bola, rola na lateral para Igor Henrique, para Pablo, recolheu rente, arrisca lateral, toca atrás pela direita, vai tentando a passagem David e comete a falta. O árbitro para e marca a falta no campo de defesa lá pela esquerda. Falta pertence ao time da Chape. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. 989795052. Acesse brtrader.com.br. Bola parada pela direita, falta para a Chape bater. 38 minutos passados, primeiro tempo, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Olha o Índio Condá lá, Batista. O Índio Condá está na Arena Condá. Ele é o dono da Arena Condá, o Índio Condá. Bola aberta pela esquerda, campo de ataque, se manda pelo setor, vai lá pela ponta, o time da Chapecoense, placar de 0-0. Bola com Alan Ruschel, virou lá pelo lado esquerdo, vai para Mocelin, abriu de volta no campo de ataque pela esquerda, na passagem de Ruschel, chega Pablo para tirar, afasta, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso, Ruschel vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição, vai usar a força do braço,
0-0, 38, quase 39, primeiro tempo. Cobrou curtinho, pegou de volta, dominou o Ruschel, fez o lançamento, vem, tira, afasta de qualquer jeito, lá atrás David, a bola vai fora para a linha lateral. É novo arremesso, vem para a bola para fazer a cobrança lá, Ruschel, pela esquerda, está autorizado para fazer a reposição de bola. Autorizado, cobrou, chegou, fecha de novo a marcação, Igor Henrique. De passo em passo, o time da Chape vai chegando até quase a linha de fundo. A disputa de bola com o Paulinho Mocelin, né? O Locatelli estava chegando ali para fazer a cobrança. Paulinho Mocelin está pedindo para bater, Batista. E agora escanteio para Chape. Partiu, Ruschel, pé canhoto, cruzou na área, vem na bola, pé direito, bateu, gol! Gol! Chapecoense! Glorioso verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Na marca de 39 minutos, Ailon mandou a bola no fundo do gol. Na cobrança de escanteio, Alan Ruschel bateu fazendo o levantamento lá para dentro da grande área. Luiz Otávio de cabeça tocou a bola na frente e apareceu impedido para meter a bola para o fundo do gol. Ailon, camisa número 18, abre o placar do jogo na Arena Condá. Chapecoense 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Todos os jogadores do Guarani ficaram reclamando ali do impedimento não marcado pelo árbitro e pelo assistente também. Mas ele estava na posição irregular, pelo menos no ângulo que a gente tem de visão. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Mas o árbitro não quis nem saber, validou o gol. Agora a falha também foi do Didi, que deixou o jogador sozinho, hein, Batista? É de novo a bola aérea, deixando o time o Carpini, colocou mais um jogador, mas não adiantou. Gleger Zorzin, tá aí o gol da Chape, Gleger. É, Batista, o gol irregular, com certeza o Ailon estava impedido. Agora o seu Romércio, o Marquinhos, foi o Romércio, ele que estava na bola. O jogador não pode ter essa facilidade dentro da grande área, né? É aquilo que eu digo, zagueiro não pode marcar a bola, tem que marcar o jogador. O Romércio vacilou no primeiro lance e aí o jogador deu um tapa ali e achou o Ailon, repito, impedido. Mas o que vale é o que o juiz deu, assinalou o gol 1-0 e agora o Guarani, que estava encontrando muitos problemas no jogo, agora ficou pior, né, Batista? Porque correr atrás, jogando fora de casa, as coisas se complicam para o Bugrão. Amarelo para Igor Henrique na confusão pela reclamação, Batista. E vem o time da Chape pela esquerda no campo de ataque, Anselmo Ramon, pé direito, bateu, é gol! Gol da Chape! Glorioso verde que se expande. Na marca de 42 minutos passados, primeiro tempo, dominou aos 4 passos da linha frontal da grande área, Anselmo Ramon. Time do Guarani completamente desorganizado, ele bateu de pé direito e jogou no canto baixo direito de Rafael Pim, que também chegou atrasado e não conseguiu chegar. A bola no fundo do gol é o segundo da Chape. Guarani começa muito mal. 2 para Chape, 0 para o Guarani. E o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. E 2 gols relâmpagos, né, Batista? E 2 gols com falhas. Esse então do Anselmo Ramon, ele telegrafou para o Rafael Pim onde iria bater. Depois desse lance aí, Batista. E vem de novo o time da Chape no campo de ataque. Locatelli dominando, passa pela marcação, abriu pela meia esquerda, vem embora. Recolheu Alan Ruschel, bateu, mandou para fora pela linha de fundo. Completando, Marquinhos. Completando, Batista. Aí ele telegrafou e o Rafael Pim não entendeu. Quando ele foi esboçar a defesa, chegou atrasado, falhou o goleiro. Anselmo Ramon faz o segundo, 2-0. Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos, tudo em 6 vezes no cartão, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Araraquara, rochaautopeças.com.br.
Vem pra bola o time do Guarani com o Igor Henrique. Recolhe na perna direita, solta o jogo atrás. Vem lá atrás, jogando no campo de defesa. 43, Gleger Zorzin. Toma 2 o time do Guarani. Agora a coisa complica em Gleger. Eu dizia depois do primeiro gol que as coisas iam se complicar pro Guarani, Batista. Mais um erro na saída de bola. O Guarani errou lá a saída pelo lado direito lá com o Pablo. Veio o contra-ataque e o Anselmo Ramon acabou batendo no canto onde não pode se tomar o gol, né? O Rafael Pinto estava mal posicionado, mal colocado, toma o gol, chegou atrasado porque estava muito no meio do gol, né? Tem que estar um pouco posicionado, um pouco pelo lado direito ali, ele poderia ter feito a defesa. Agora o Guarani tem que sair e olha, esse time da Chapecoense é muito organizado, né? É muito consistente no aspecto tático, por isso a dificuldade. Quando o Guarani encontrou uma facilidade no começo do jogo, o Humberto ajustou e agora está tendo problemas o Guarani. E vem embora o time do Guarani, Crispim recolheu na intermediária, adversária, pé direito, bateu! Espalma João Ricardo! Deu na cara da bola com as duas mãos. Jogou por cima do gol pela linha de fundo. Em escanteio para o Guarani bater. Pablo vai se preparando para a cobrança, Batista. Partiu, levantou, bola cruzada na área. Subiu, toque de cabeça lá dentro da grande área. Saiu, pega firme. Didi tocou de cabeça, pega João Ricardo Marcos Luiz. Na defesa do Crispim, como gosta de falar o Gleger. Fez o simples, meteu para fora. E depois agora o Didi tentou e não deu, Batista. E hoje estamos deixando de apresentar Conversa na Noite com Rodrigo Neves, Zezé de Lima e Henrique do Vale. Em razão desta partida de futebol, portanto não estamos apresentando hoje Conversas na Noite, que volta normalmente no dia 7 de setembro. Conversas na Noite, toda segunda-feira às 20 horas, aqui na Rádio Bandeirantes. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. E aí, ô Gleger? Tá caído um jogador da Chape, hein, Marquinhos? Parece que tá passando mal. Não. Na disputa de bola com o Valber, lateral, ele levou a pior. Ele foi pra fazer a falta e o Valber experiente, né, Gleger? O Valber acabou se tirando protegeu, o corpo, né? Se protegeu com a mão. E a princípio parece que os dedos do Valber pegou no olho ali. E é o Rony, né? Jogador, vai levar cartão, número 15 da Chape. Porque chegou muito duro também, né? O time da Chape, do meio pra trás, os caras, ô Batista, é aquele famoso ditado, né? Da medalhinha pra cima. O árbitro tinha dado mais 2, agora mais 1, Batista. Mais um, vamos até 48, cobrança de falta. Crispim levanta a bola em cima da defesa do time da Chape, voltou para o próprio Crispim. Pé direito, levantou na área, subiu Luiz Otávio de cabeça, afasta, tira a bola sobre o Anselmo Ramon. Deu o combate, Crispim marcando a saída de bola, toma, tira, mas a bola vai fora para a linha lateral. Último toque do Matheus Ribeiro, arremesso lateral, Igor Henrique tem pressa, cobra para Crispim, pé canhoto, cruzou na área. A bola tocou e William Oliveira sobra lá atrás com João Ricardo. Pega firme, sai jogando. Vai terminar o primeiro tempo, 2-0 para a Chape. Ailon domina, tenta sair da marcação, carrega na perna direita para Locatelli. Volta para William Oliveira. Abriu na lateral pela esquerda para Alan Ruxo. Meteu na ponta, na esticada de bola. Vem Pablo para afastar, tira, joga para fora para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Vem para a bola para fazer a cobrança a Chape. Mas não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo na Arena Condá. Ailon e Anselmo Ramon e Ailon, os dois que marcaram gols até aqui. 2 para a Chape, 0 para o Guarani. Vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Deixa eu anotar aqui, já Marcos Luiz, e um registro aí de 2-0 para a Chapecoense. Guarani bastante modificado.
Em nome de Brasitone, eu venho já com a ficha técnica, 5 alterações em relação à equipe que vinha jogando, já eu falo. E aí o primeiro gol foi aos 39. Edu, sim. Deixa eu ouvir aqui o Rafael Costa, atacante do Guarani, que fala sobre o jogo e as suas explicações. Bem, depois a gente tomamos o gol ali e baixamos a guarda e tomamos logo em seguida. Mas voltar no vestiário, ver o que o Carpini tem a dizer para melhorar, que a gente possa empatar e tentar a vitória. Aí, Edu, Rafael Costa, atacante do Guarani. Edu. Obrigado ao José Carlos de Blumenau, família Amorim de Amparo, Dique 1, lá o Zeca. Alô, Zeca, segura! Gastão Amaral de Pedreira, Gabi Gomes do Flamboyão, Paulo Verinó, o Márcio do Castelo, o Rafael de Hortolândia, o Serjão lá de Recife, torcedor do Náutico, o Fábio Machado, o João da 31 de março. Olha, em nome de Brasitone, a próxima atração, já os nossos analistas. O primeiro gol, estava ou não impedido? Vamos ver certinho para opinar. Em nome de Brasitone, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Seguinte, olha, o Bidu e Giovani no banco, hein? Bidu e Giovani no banco. O Guarani joga com o Rafael Pim e o Jefferson Paulino está no banco, fazendo a sua estreia Rafael Pim, Pablo, Valber, Didi, Romércio, David, Igor Henrique e Lucas Crispim, Rafael Costa, Vagninho e Júnior Todinho. Detalhe, Vagninho levou amarelo, é o terceiro, não joga a próxima. A Chapecoense com João Ricardo, Matheus, Joilson, Luiz Otávio e Alan Ruschel. William, Ronei, Vini Locatelli, Paulinho Mocelin, Ailon e Anselmo Ramon. Cartões amarelos até agora. 3 para Chapecoense, Paulinho Mocelin logo a 5 minutos, o Vini Locatelli e o Ronei. Guarani 2, hein? O Vagninho, repito, é o terceiro, e o Igor Henrique. Os gols, atenção, 39 gol do Ailon, após cobrança de escanteio, e aos 42 o Anselmo Ramon, que passou aqui pelo Guarani. Por enquanto, intervalo, Guarani perde 2-0 para Chapecoense, em nome de Brasitone. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo seu trabalho em home office. Diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique e sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. E
Agora no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola na rede! E vem o time da Chape pela esquerda no campo de ataque. Anselmo Ramon, pé direito, bateu, é gol! Gol da Chape! Eu sou verde que se expande. Na marca de 42 minutos passados, primeiro tempo, dominou aos 4 passos da linha frontal da grande área, Anselmo Ramon. Time do Guarani completamente desorganizado, ele bateu de pé direito e jogou no canto baixo direito de Rafael Pim, que também chegou atrasado e não conseguiu chegar. A bola no fundo do gol, é o segundo da Chape. Guarani começa muito mal. 2 para Chape, 0 para o Guarani. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E 2 gols relâmpagos, né, Batista? E 2 gols com falhas. Esse então do Anselmo Ramon, ele telegrafou para o Rafael Pinho onde iria bater. Depois desse lance aí, Batista. E vem de novo. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Intervalo 2-0 Chapecoense. Zorzinho, começo com você. A culpa do primeiro e do segundo gol, isso no primeiro estava impedido. Olha, Edu, pela imagem que nós tivemos aqui, a impressão que deu é que o Ailon estava em posição irregular. Essa foi a minha análise aqui, olhando aqui pela imagem. Mas o Romércio, no primeiro instante ali, na hora que vem o cruzamento, marcou muito mal, né? Não deu para ver qual foi o jogador aqui que dá o passe lá pro Ailon, mas o Romércio não pode vacilar dentro da área, o zagueiro, essa bola ali, ô Edu, tem que jogar ela lá fora do estádio, né? Então o Romércio vacilou, por quê? Fica marcando a bola, né? Aquilo que eu sempre digo, o zagueiro tem tem muitos zagueiros que tem muito isso, sabe, de ficar olhando a bola. O cara esquece o jogador e fica olhando a bola e aí tem a antecipação. E foi o que aconteceu com o Romércio. Não pode vacilar. Segundo gol, o Guarani tenta aquela saída de bola, acaba perdendo a bola na saída, né? E aí o Anselmo Ramon recebe um passe e aí jogador artilheiro, né? Ele levantou a cabeça, viu que o Rafael Pins estava mal posicionado e bateu naquele canto. Tá aí o Tigrão, que foi um belo goleiro, que vai saber. O goleiro nunca pode tomar naquele canto. Pode jogar lá no outro canto, fazer aquele golaço, mas nesse canto, no seu canto, não pode tomar. Então o Rafael Pim erra no segundo gol, né? Ele deu demais o canto aqui, ele estava mal posicionado. E aí a hora que foi, não conseguiu, foi atrasado no lance. Agora, Edu, o Guarani começou muito bem o jogo, né? Começou bem, tentou, teve algumas alternativas, teve algumas chances ali. Mas inteligentemente, o Humberto Lozzi percebeu que o Guarani veio com uma plataforma, com uma mudança, né? Ele organiza o time dele e a partir ali dos 20 minutos, a Chapecoense mandou no jogo. O Guarani não criou mais absolutamente nada, teve algumas tentativas ou outras ali, mas muito bem posicionado, uma consistência no setor de marcação, as linhas muito próximas, a Chapecoense não dá espaço. E o que está acontecendo? O Humberto percebeu que o Guarani fica com aquela saída de bola, aquele toque-toque lá atrás, ele adiantou, ele subiu as linhas e aí dificulta demais a saída de bola. Ele dificulta demais a origem da jogada, onde nasce a jogada do Guarani. E aí fica difícil. Quando você sobe as linhas, dificultando a saída de bola, você não tem. O Guarani hoje, no esquema que vem o Carpini, não tem um meia de articulação. Aquele meia que vai lá para receber essa bola e vem de cabeça erguida para tentar organizar o time. O Guarani não tem. O Crispim joga aberto, pelo um lado, Vagninho pelo outro,
e o Rafael Costa e o Todinho, que o Todinho também tá mal no jogo, né? O Todinho não pegou na bola. Aliás, como diz o Marquinhos, faz tempo que ele tá mal. Não pegou na bola o Todinho. Então, por que não vir com o Giovani agora, já no intervalo? Vem com o Giovani, né? Adianta o Vagninho para fazer essa função ao lado do Rafael Costa, e aí sim você tem um meia que leva essa bola, e em momentos do jogo você fica com 3 atacantes. Não é porque o Guarani tá jogando com 3 atacantes, porém não é ofensivo. Então, são essas coisas que tem que botar na cabeça, às vezes, do treinador, que não adianta, estou jogando com 3 atacantes, mas que jogada de ataque que nós vimos do Guarani. Teve uma jogada lá que o Valber foi na linha de fundo, muito poucos laterais participando muito pouco também do jogo, tanto o Valber quanto o Pablo. Aliás, o Valber dá para isentá-lo, né? Porque é um zagueiro. Tá ali, eu não sei por que também, porque eu teria entrado com o Bidu. Mas o Bidu não veio. Mas o Bidu, fazendo aquela função, é muito melhor do que o Valber. O Guarani tá do lado esquerdo, do Guarani tá morto. Não tem jogadas. Teve uma só apenas, mas, pô, o cara é zagueiro, né? E a gente vê também, na hora da recomposição, na hora de fechar a primeira linha, o Valber está entrando demais e está dando liberdade para os jogadores da Chapecoense pelo lado direito. Então, Edu, está bem desorganizado o Guarani, está bem desfigurado. A gente olha aqui em momentos do jogo, o Crispim, que a função dele é fechar a segunda linha pelo lado direito, ele está vindo por dentro. E aí abre lá para o seu Alan Ruschel, toda hora descer, toda hora a gente vê uma dobra lá em cima do Pablo, e o Guarani encontra dificuldade nesse setor também. Então está totalmente desfigurado, desorganizado. O Carpini precisa voltar no mínimo com 2 substituições. Eu voltaria com o Bidu no lugar do Romércio, e voltaria com o Giovani no lugar do Todinho. Aí você organiza a primeira linha, faz lá os 2 zagueiros, Valber, Didi, como vinha jogando o Pablo e o Bidu, né? E aí, no meio de campo, David, Igor Henrique, Crispim e Giovani, e na frente, Vagninho e Rafael Costa. Eu acho que era essa a formação que ele tinha que ter vindo, né? E agora, o que acontece? Tem que sair, porém tem que ter organização. E o Guarani tem que ter articulação. O Guarani não tem. Nós estamos vendo várias vezes a bola passando pelo meio de campo. Quem tenta fazer é o Igor Henrique, mas como ele tem que fazer a recomposição lá ao lado do David, está muito longe. A hora que ele domina a bola, ele está para trás da linha do meio de campo. Então não dá para, ele não é um meia de articulação. Ele tenta uma bola ou outra, o Vagninho tenta também vir ali para levar essa bola, mas muito bem marcado pela essa consistência defensiva que eu falei agora da Chapecoense. Então está muito difícil. O jogo está complicadíssimo para o Guarani. O Guarani precisa vir um pouco mais organizado, né? Se fechar, agrupar um pouco mais, ter a posse de bola, mas a posse de bola com qualidade do meio para frente, e ter um meia de articulação que leve essa bola ao ataque. Teve uma hora aqui que eu vi o Rafael Costa, estava quase na linha, na meia-lua do Guarani, da sua defesa, que ele vem ali para buscar a bola. Então isso é dar mostras de desorganização. Então o Carpini tem que organizar esse time primeiro, né? A Chapecoense agora deve fazer uma linha média ali, esperar o Guarani um pouco mais, e o Guarani vir um pouco mais organizado. Para quê? Para que consiga atacar, mas que também não abra precedente de um contra-ataque, Edu. Intervalo, Chapecoense 2, Guarani 0. Tigrão, para você a mesma pergunta. Quem falhou no primeiro, quem falhou no segundo, e se no primeiro teve impedimento? Não, o gol foi legal. Gol absolutamente legal. Não deu nem mesma linha. Mesma linha já seria legal, mas tinha um pé de um jogador do Guarani dando condição, a reclamação não procede. Quem falhou foi o Romércio. Quem chega para cabecear quase no pé do Romércio para fazer o passe é o Luiz Otávio, o grandão, número 3. Ele chega, faz o passe, cabeceia, o Romércio está em cima dele, e aí o jogador Aylan, número 18, que faz o gol, está em condições legais. Tem um jogador lá na linha de fundo dando condição para o jogador da Chapecoense. Então, 2 jogadores do Guarani dão condição. O Anselmo Ramon está adiantado, mas ele não participa do lance. Então, gol legal, para mim, falha do Romércio. E no segundo gol, falha de marcação e de posicionamento. Porque quando o Anselmo Ramon ajeita para chutar, quem é que vai dar o bote nele? Pô, o Crispim, não é função dele. Não é função dele.
Ali era para zagueiro. Aí o Crispim erra o bote, chega atrasado, o Ramon chuta e falha o Rafael Pink e vai atrasado para a bola. O Guarani começou bem, deu a impressão de que tomaria conta do jogo, foi apenas um lampejo fugaz. Depois a Chapecoense equilibrou e ficou melhor. Eu tiraria Igor Henrique sem condições atléticas e voltaria com o Giovani. E voltaria simplesmente com o Bidu na esquerda, tirando o Romércio e voltando para o miolo da zaga, o Valber. Simples assim. Marcos Luiz, bom, vai começar o segundo tempo e o show vai continuar. Por enquanto o Chapecoense 2, Guarani 0. É ele mesmo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Domina o time do Bugre, vem pela direita. Alterações, informação. Muda o Guarani nas duas laterais, Batista. Sai Pablo, 17, para a entrada do Cristóvão com a número 2. E sai Valber, 34, para a entrada do Bidu com a número 20. As duas mudanças do Carpini. E vem o time do Guarani, Romércio domina lá atrás, errando o jogo para Didi, abrindo na lateral para Bidu, para Igor Henrique, domina no campo de defesa, ele tenta a passagem, errou, passe, armou contra golpe a Anselmo Ramon, ele domina, bate, ele perde a esquerda, rolando para Paulinho Bocelin, abriu na lateral para Ruschel, recolhe, gira, o corpo vai em cima da marcação, o árbitro parou, marcou falta. Cristóvão reclama uma barbaridade, a falta está marcada, falta para Chape. E ele ficou reclamando, dizendo que a falta não aconteceu, gesticula o lateral da equipe do Guarani. O árbitro vai chamar a atenção dele, hein, Batista? 2 minutos passados, etapa final. Daqui a pouco os comentaristas da Rádio Bandeirantes vão falar. Alteração em dose dupla e no intervalo o time do Guarani perde por 2-0. Vai para a bola para fazer a cobrança de falta pela meia esquerda. Autorizado. Partiu Vini Locatelli, pé direita em cima da defesa, a bola rechaçada, voltou de cabeça, Matheus colocou dentro da grande área, retoma o time do Guarani. Vamos lá, Gleger, começa com você as alterações do Carpini. Ele acerta na entrada do Bidu, mas erra em quem sai, né? Deveria ter saído o Romércio, que não está bem. Vinha jogando o Valber e o Didi e estavam muito bem, já entrosados. Eu não teria tirado o Valber. E agora eu não entendi. Ele tirou o Pablo, coloca o Cristóvão. Por que aquilo, né, Batista? Eu estava dizendo durante no meu comentário do intervalo que o Guarani estava sem o poder das laterais. Então ele pode ter colocado para ver se ganha um pouco mais de profundidade também pelo lado direito. E vem embora o time do Guarani, arranca tentando a passagem dentro do círculo central, Todinho, tocou lá atrás, errou completamente no passe, jogou para fora, para a linha lateral, é arremesso para a Chape pela esquerda e para você, Tigrão, as alterações do Carpini. Mexeu errado, o problema está no meio campo, no máximo a lateral esquerda, porque o Bidu é um jogador muito técnico, o Bidu é um jogador que arrasta o time para frente, que bate em gol, que faz bons cruzamentos, mas ele teria que ter tirado o Romércio, puxado o Valber para formar a dupla de zaga com o Didi e voltar com, no máximo, uma lateral. Aí com o Bidu. E no meio, presta atenção na mobilidade do Igor Henrique. Ele não consegue, muito tempo parado, teve Covid, não tá legal. Aí você teria que oxigenar, segurar um pouquinho o Crispim, né? O Crispim mais próximo ali do David, um pouco à frente do David. E voltar com o Giovani, que é um cara que chuta, é um cara que lança, é um cara que faz bem a ligação meio-campo-ataque, que é essa transição do meio para frente. O melhor jogador que o Guarani tem para essa função
é o Giovani e está no banco. Então, para mim, o problema maior não está na zaga e não estava nas laterais. No máximo na esquerda. Ele mexe nas duas laterais e continua vulnerável no meio-campo. Tomara que dê certo. Certo é o que dá certo. Como diria o saudoso Eli Carlos. Mas, se me fosse dado o direito de mexer, não era aí não que eu ia mexer, não. A minha alteração seria na zona de inteligência do time. Domina o time do Guarani lá atrás do campo de defesa com Didi virando pela direita. Romércio faz o passe na frente, chega tirando Alan Ruschel. É arremesso lateral. O time do Guarani vem para reposição. Cristóvão está autorizado, está fresquinho no jogo. Na frente para Rafael Costa. Briga pela marcação, em cima da marcação, tirou, voltou. Sobrou pela direita Cristóvão. Tenta a passagem, tenta furar o bloqueio. É obrigado a recuar. Vem para Romércio, toca na frente para Crispim. Pela meia direita ficou no solo, o árbitro deu vantagem. Simona David para fazer o passe lateral pelo lado esquerdo para Igor Henrique. Ele vem para dentro do círculo central, recolhe, fica difícil para conseguir a progressão. Abriu na lateral, Cristóvão domina, tocou na frente da área para Wagninho, para Todinho, partiu Todinho, levou em cima da marcação, tira, afasta lá atrás Alan Ruschel. E o Wagninho curtindo uma de lateral, tem pressa, cobra soltando para Crispim. No pé de ferro chegou Paulinho Mocelin tirando para Chape, soltando para Anselmo Ramon, que marcou um gol neste jogo, 2-0. O outro foi de Ailon, recua, vem para a bola, tenta a passagem, William Oliveira, falta e vai sair cartão amarelo. Ele já tem cartão. Igor Henrique está expulso do jogo. Até nisso o Carpini se deu mal. Deveria ter tirado o Igor Henrique, não tirou, perde um jogador, Marcos Luiz. Já tinha cartão. E o duro, né, que ele conhece o William Oliveira, porque no Guarani jogaram juntos, né? O William Oliveira e Igor Henrique. O William tentou o drible, o Igor Henrique foi no peito do jogador, derruba, já tem amarelo, expulso o médio volante da equipe do Guarani. Eduardo Persson é chamado pelo técnico Carpini. E é o tempo da bola. Torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6, quase 7, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Pezona é aqui, a Arena Condá, Chape 2, Guarani 0. Olha aqui, Lambugrino, bravo pra Chuchu, a Lucila acompanhando, brava também, Serjão de Varinhos acertou a cor da blusa do Batista e o Sidney do Taquaral também acertou, hein? É só você ir no YouTube, o Batista explica já já. A cor da blusa do Batista você vê pelo YouTube. Olha, na quarta-feira, o jogo que encerra a quinta rodada do Brasileirão. Arena Corinthians e Fortaleza. Bandeirantes. E o time do Guarani tenta sair jogando pela direita. Vem pra bola Todinho, girou em cima da marcação. A bola vai fora pra linha lateral. O árbitro para, marca a saída pertencente a Chapecoense. Vai mudar o Carpini, hein, Marquinhos? Daqui a pouco, Batista, vai sair o Rafael Costa para a entrada do Eduardo Persson com a 18. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha a maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. E atenção para o site brtrader.com.br. Alteração, portanto, no time do Guarani, Marquinhos. Alteração no Guarani, sai Rafael Costa, entra Eduardo Persson com a número 18. Número 18 para Eduardo Persson. Eduardo Persson entrando, e aí Gleger Zorzin tirou um atacante para colocar um volante. Ele vai organizar o meio de campo, mas tirou o homem errado. De novo ele erra, né? Eu não tiraria o Rafael Costa nunca. O Todinho não pegou na bola o jogo inteiro, né? E em alguns lances onde vai o Todinho na disputa de bola, dividida, ele já dividiu umas 5 bolas e perdeu todas. Então o Todinho está totalmente fora do jogo, está totalmente desconcentrado na partida. Olha aí, ó. Esse lance é nítido, né? Então eu tiraria o Todinho, que não faz absolutamente nada. Mexeu errado o Carpini. E para você, Tigrão, alteração, saiu Rafael Costa, entrou o Eduardo Persson. Duas figuras absolutamente decorativas. Rafael Costa e Todinho. Poderia tirar na moedinha. No cara ou coroa.
Agora ele tem que restabelecer o meio. Agora aquela história, né? Tava completamente sem ritmo, demonstrando isso, o Igor Henrique. Já tinha amarelo. Chegou atrasado, né? Chegou sem equilíbrio, chegou sem tempo de bola. Aí deu com as duas mãos no peito do adversário e acabou sendo expulso. Olha, muita mexida. Eu gosto de treinador que não é omisso, mas elas não deram certo. E nas remexidas, foi infeliz o Carpini. Eu acho que o Guarani tem pouquíssimas chances dentro da partida. Agora, em futebol, às vezes, surpresas acontecem, mas não me parece com poder de reação para reverter isso daí. Rocha Autopeças, peças de qualidade e preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. E amanhã, 4 da tarde, Ponte Preta e Afogados da Ingazeira, Copa do Brasil, que você vai curtir aqui na Rádio Bandeirantes. Mocelin tocou para Anselmo Ramon na entrada da grande área, lançou na ponta, chega lá atrás, Cristóvão para afastar, tira. Vem jogando no campo de defesa, tentando a passagem, marcação alta. Lá na frente, Alan Ruschel chega, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso para o Guarani bater. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Pezona é aqui, a Arena Condá, Chapecoense 2, Guarani 0, Edu. Obrigado ao Vieira, do 1856, acertou, hein, Vieira? É isso aí, qual a cor da blusa do Batista? Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, a cor da blusa. Aí tem o WhatsApp, 971021493, você manda e a gente fala o seu nome. Amanhã tem Copa do Brasil, jogo da Ponte lá contra o Ingazeira em Pernambuco, você transmite. E também tem a Ferroviária, que joga às 19 horas no Independência contra o América. Bandeirantes. Alterações. Vai! Saíram Rony, número 15, e o Locatelli, 10, para as entradas de Anderson Leite, 26, e Roberto com a número 11 na Chape. Anderson Leite, 26 e Roberto 11. O seu almoço no Ponto 10 Restaurante em Campinas. Aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade de carnes, massas, saladas fresquinhas e deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10 Restaurante em Campinas. 2-0, o time do Guarani tomou 2 gols no primeiro tempo e vai perdendo o jogo na Arena Condá. Bola no campo de defesa, tentar sair jogando lá atrás do campo defensivo. Rafael Pim rola a bola, o Guarani toca a bola, vem Bidu, marcação alta neste momento, tentando induzir ao erro do Guarani, a bola vai fora. A sorte que bateu no jogador da Chape, detalhe no ar. Veja você o que fez Humberto Lousa. Ele tinha 2 jogadores amarelados no meio campo. Como o Guarani teve um expulso, é normal que a qualquer jogada, qualquer contato, o jogador do Chape que tivesse amarelo ia tomar o vermelho, aquela chamada lei da compensação. Ele foi e tirou os 2, vai acabar o jogo com 11. Inteligência. E vem o time do Guarani com Persson pela esquerda, perdeu a bola, ficou encaixotado na marcação, tira, afasta, sai jogando lá atrás o time da Chape. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br.
Sai jogando lá atrás o time da Chapecoense, vencendo o jogo, placar de 2-0. Alan Ruschel recuando para Luiz Otávio, ele domina, toca de lado, virando pela direita para Joilson, vem trabalhando. Time da Chape com vários jogadores do Botafogo. Deu o pote na frente, David recuperou, soltou para Todinho, enfiou, vai embora, Wagninho, partiu, vai pro fundo, levantou, cruzou na área, chega Alan Ruschel. De cabeça, o capitão da Chape mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio para o Guarani bater. Percebeu que o Júnior Todinho fechava também, Batista, meteu a bola para fora de cabeça, cedeu escanteio, é para a equipe do Guarani. Lucas Crispim cobra. Crispim partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu Luiz Otávio, a bola voltou, bidou, pé canhoto, bateu, pega João Ricardo. Batida de fora da área de primeira, depois do rebote da zaga, ele bateu firme de pé canhoto, mas estava atento e ligado no centro do gol. João Ricardo pegou firme, sem rebote. E o Bidu nesse lance já fez agora, Batista, mais do que o Valber, que estava jogando na lateral esquerda. Eu sinceramente não entendi o que tentou fazer o Carpini. Domina, vem Anselmo Ramon, Brailon, partiu pela lateral da grande área, fez o cruzamento na área, subiu lá atrás de cabeça, Bidu para afastar a bola, volta, William Oliveira, domina de cabeça, abriu na lateral para Matheus Ribeiro, volta pela direita, se manda no campo de ataque, tenta atacar o time da Chape, o Guarani já se recompôs, vem de novo Alan Ruschel por dentro pela meia armando, o time da Chape soltou no corredor e o árbitro marcou falta no Anselmo Ramon. Eu não entendi a escalação de largada do Carpini, a menos que tenha o tal do CK, né? Existe o tal de CK, que dependendo daquilo que o CK disse, então ele tira o jogador e ele leva o jogador para atuar apenas numa parte do jogo. Se não foi isso, ele errou completamente. Acho pouco provável, Batista. Foi uma estratégia de jogo que acabou dando errado. Isso foi nítido, não dá para você colocar, ou senão ele colocaria o menino, né? Como é que chama o menino lá, o lateral esquerdo? Mas nem no banco tal, ele não, tudo bem, mas se o Bidu tem algum problema físico, foi estratégia de jogo. Ele queria fechar um pouco mais o setor, queria melhorar no aspecto de bola parada, colocou mais um zagueiro, o Valber já tinha jogado com ele de lateral esquerdo lá na Paraíba, e aí ele resolveu arriscar dessa forma e acabou se equivocando e errando, e agora tentou consertar o erro nessa substituição. Mas também errou, né? Porque mexeu muito mal no time do Guarani. Demais. Olha aqui, dá uma olhada lá no YouTube. Procure a Rádio Bandeirantes no YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Veja lá, eu estou narrando, estou aqui na frente da câmera com uma blusa. É isso aí, uma blusa japona, pode ser qualquer coisa que você queira chamar, né? Mas você vai dizer qual é a cor da minha blusa. Mande uma mensagem para 971021493. Se o Edu Pinheiro ler a sua mensagem, é porque você acertou a cor da minha blusa. Hoje tá fácil, não vai dizer que é cor de burro quando foge, hein? Cor de burro quando foge não vale. Mas é uma cor fácil de identificar, portanto, 971021493. Mande a sua mensagem, o Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no Zap 989795052 ou então acesse brtrader.com.br. Domina Didi, ele se aproxima da risca da metade do campo e solta o jogo para Romércio pela direita, erra o passe, Luiz Otávio agradece, domina, sai jogando lá atrás, tocando para Roberto, virando para Alan Ruschel, ele vem descendo pela ponta canhota para Paulinho Bocelli, perdeu, recuperou a posse de bola, Persson faz o lançamento dentro do círculo central, erra o passe e vem de novo, Anderson Leite rolou pela direita, vem para a bola, cruzamento na área,
ele, Matheus Ribeiro, tira. Afasta a defensiva do time do Guarani. O Guarani esboça um contragolpe com com Dudu pela esquerda. Vem na bola, recolhe Bidu, faz o lançamento, levantou no campo de ataque, subiu a bandeira marcando impedimento. Ele estava na banheira. Mas esta banheira não é boa, hein, Marquinhos? Então qual é a boa aí, Batistão? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Aê! Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. E vem pra bola pela esquerda, entrada arela, pé canhoto, Ailon bateu, vai embora! Pela linha de fundo, um cruzamento da linha de fundo, Romércio rebateu nos pés do Ailon. Ele já marcou um nesse jogo e estava muito afim de fazer o segundo dele e o terceiro da Chape, mas errou. Bateu de canhota, jogou por cima do gol pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Ô, Gleger, me ajuda aí. Romércio já trabalhou com o treinador, né? O Humberto no Curitiba, né? Romércio, zagueiro. Sim. Pois é. Aliás, o Romércio é uma lambança atrás da outra, né? Louco, hein? Pelo amor de Deus. Didi saiu jogando perigosamente com 3 a marcá-lo. Conseguiu escapar, tocou para Rafael Pim. Virou pelo setor direito, sai jogando lá atrás. Inócuo. É o jogo que não dá nada, só coloca em risco o sistema defensivo. E aí depois tem que dar um chutão pra frente, não acontece nada, arma o contra-ataque. Em Alan Ruschel, domina o time da Chape, soltando para Roberto, vira o jogo. Errou, Todinho pegou, tentou arrancar, perdeu. William Oliveira chega, recupera a posse de bola para o time da Chape com esse placar de 2 a 0. Tá vencendo o jogo. Chega lá atrás, tira, afasta Cristóvão, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, arremesso favorável ao time da Chape. Ficou barato, porque o Todinho fez a falta, né, Batista? Olha, o Carpini vai morrer abraçado com o conceito dele. É um conceito terrível e ele coloca em perigo o time do Guarani. Ele pode ter o conceito que ele quiser, da maneira que ele quiser. O que não pode é colocar em perigo o time do Guarani dentro da competição. Porque o Guarani já frequentou a Série C e lá são as gavetas do inferno. Sabe o que significa? E vem o time do Guarani, domina, arranca Todinho. Ele tentou, procurou alguém, ninguém estava do lado dele para tentar uma tabela. E aí oferece contra-golpe, William Oliveira dominando para o time da Chape. Pela direita trabalha o jogo, vem para Matheus Ribeiro. Recua, vem no campo de defesa para fazer o passe. Joilson toca na frente, se manda Anselmo Ramon. Recolheu, dominou, vai carregando, tentou passe no meio, chegou lá atrás, tirou Romércio, a bola sobrou pela direita, vem Cristóvão. Recuando no campo de defesa, placar de 2 a 0. O time do Guarani tem que fazer um gol a qualquer momento antes da passagem da metade da etapa final. Se manda Bidu, isso para voltar para o jogo. Bidu recolhe, domina, solta o jogo, vem para Wagninho pela direita, para Persson, para Wagninho, para Todinho, abriu na ponta, partiu, Bidu subiu, o jogo está parado. Subiu a bandeira, marcando impedimento no ataque do Guarani, Marcos Luiz. No lançamento, Bidu estava na posição irregular, Batista. Sei não, hein? Acho que ela errou. Qual a nota dela, hein, Marquinhos? 6,5. Fraco, hein? Com louvor ainda, né, Batista? Rocha Autopeças, ofertas de aniversário, 28 anos, descontos especiais, pagamento em 6 vezes no cartão de crédito. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. A entrega é pelo delivery. Placar de 2 a 0 para Chapecoense. O time do Guarani está no ataque com o Todinho. Lançou para Wagninho, procurou Cristóvão, voltou para o Todinho. Pênalti! Penalidade máxima. Luiz Otávio veio por trás. Wagninho prendeu, segurou, prendeu, esperou a chegada do zagueiro e foi para o solo. É pênalti. Alavanca por trás, pênalti para o Guarani, Marcos Luiz. Não tem nem o que reclamar, né, Batista? Luiz Otávio acabou fazendo pênalti, agora o Todinho
que não está fazendo absolutamente nada no jogo, nessa ele foi inteligente. Cavou o pênalti e você tem boca santa, Batista. Você falou que o gol do Guarani ia sair antes do 25. É agora, hein, Batista? É agora, na marca de 23 minutos passados, Todinho, Júnior Todinho, pisa em cima da risca frontal da grande área, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo, autorizado, Todinho, vem tranquilo, pé canhoto, bateu e defendeu João Ricardo, a bola voltou, Todinho, pé canhoto, bateu pra fora pela linha de fundo. Ele agarrou o Todinho de canhota, jogou no canto, foi pra lá, João Ricardo defendeu e no rebote Todinho isolou. Andou pra fora pela linha de fundo em tiro de meta. Quem bateu foi o Bidu, né? No rebote, Bidu mandou pra fora, Bidu. Tiro de meta. E agora vai acontecer a alteração na equipe do Guarani. Vai sair o Júnior Todinho, 29, para a entrada do Bruno Sávio com a 22. Bruno Sávio com a 22. E também outra mudança da equipe do Guarani. Vai entrar o Giovani no Bugre. Já confirmo para você quem deixou. Deixou o Vagninho. Ô, Batista, se você me permite... Só rapidinho então, Glegger, ó. Vagninho foi embora, entrou o Giovani. A outra alteração. Se você me permite, Batista, é uma falta de comprometimento, né? O cara tá desconcentrado do jogo, né? Tem outros jogadores aí correndo, lutando, brigando. E o cara, isso é falta de comprometimento com a camisa, com a entidade, o que o seu Júnior Todinho tá fazendo. Tá? É o jogo todo. Já fez isso na expulsão, né, Gleber? Totalmente desinteressado com o contexto aí, tá? Não pode. É inadmissível fazer o que esse atleta tá fazendo. Já fez isso naquele jogo do Botafogo, dando um soco lá no cara, foi expulso, quase que compromete o resultado para o Guarani. E hoje, se faz o gol aí, o Guarani poderia até ter uma chance aí de empatar o jogo e até mesmo virar. Mas isso é falta de comprometimento, totalmente desconcentrado na partida. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, 25 minutos, o Guarani perde o pênalti, se complica ainda mais do jogo, Tigrão. Quem fez o pênalti foi o Joilson, foi o 33. Agora, você tem que dar o mérito também, eu acho até que ele não bateu com perfeição, mas bateu forte no canto. E o goleiro da Chape, João Ricardo, ex-América Mineiro, fez uma baita defesa, viu, Batista? Bola no chão, botou a mão com uma raquete rente à grama, chute rasteiro, forte, telegrafou. Você tem que dar mérito pro goleiro, que acertou o canto e teve uma baita de uma explosão muscular para chegar e conseguir neutralizar. Agora, seria um gol fundamental, porque devolveria aí, antes dos 25 minutos, o Guarani para o jogo. Uma pena, e a Chapecoense mordeu, acabou sendo prejudicada pelo próprio veneno, que ela está com a marcação alta, complicando a saída de bola do Guarani. E o Guarani adiantou a sua marcação e a Chapecoense saiu errado e daí surgiu o pênalti. Uma pena mesmo, poderia mudar a história da partida essa bola na rede. Com certeza, é o que eu disse, né? Que o Guarani precisaria fazer um gol antes da metade do primeiro tempo. Ou na passagem da metade do primeiro tempo, porque teria tempo para empatar e até virar o jogo. Domina, vem Todinho, vem lá pelo setor esquerdo, portanto Todinho foi substituído. Tentou a passagem, Bidu perdeu a bola, recupera a Chape no campo de defesa e sai jogando com Alan Ruschel. Ele bate de perna esquerda, se livra da bola, mandou para ninguém. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Cristóvão se manda lá pela ponta direita, engana a marcação, saiu, tentou arrancada, falta nele, o árbitro parou, marcou falta. Alan Ruschel chegou por trás para cometer a falta para o Bugre bater. No Cristóvão, de lateral para lateral, fez a falta e daqui a pouco outra alteração, vai trancar tudo. Humberto Louser, treinador da Chape.
O Ponto 10 Restaurante está aberto para o seu almoço todos os dias. O melhor self-service, carnes, massas, saladas frescas, deliciosas sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Peça pelo iFood ou então ligue no 32344390 e retire lá no Ponto 10 Restaurante. Falta pela direita, vem o time do Guarani para fazer a cobrança. Estamos com 28, quase 29 do segundo tempo. Em tese, em teoria, dá tempo de empatar e até de virar. Vamos ver se o Guarani tem força técnica para isso. Vem para a bola, se preparando para a batida, a cobrança de falta pela direita, o time do Guarani. Bidu, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás para afastar, tira Joilson, a bola voltou pela esquerda. Guarani com Bruno Sávio, recuou na fogueira para perto, ele perdeu, e olha o contra-golpe rápido do time da Chape. Vem Ailon para fazer o passe pela esquerda, rolando para Anselmo Ramon. Guarani tenta se recompor, Anselmo Ramon domina pela intermediária adversária, é obrigada a recuar porque não tinha para quem passar. Domina o William Oliveira dentro do círculo central, abrindo o jogo lá pelo setor direito do campo de ataque. Vem Cristóvão, aliás, vem pela direita Matheus Ribeiro, recua, foge da marcação, toca ainda mais atrás. Lá atrás o time da Chape se organiza para tentar o contragolpe em cima do Guarani. Alan Ruschel para o William Oliveira dentro do círculo central, o toque de 30 minutos. 30 minutos, o tempo vai passando. Guarani perdendo 2-0. William Oliveira domina, faz o passe, lançou na ponta pela esquerda para Alan Ruschel. Virou por dentro para Anselmo Ramon, meteu o pé direito de uma extremidade a outra, da esquerda para a direita na cabeça de Matheus Ribeiro. Recua, a Chape toca a bola, tenta ficar o maior parte do tempo com a bola. Tenta puxar o time do Guarani, o Guarani não vai. Bola pela esquerda, Alan Ruschel domina. Meteu o pé canhoto para fazer o passe no campo de ataque, errou Cristóvão, chega lá atrás. Afasta e tira e vem o contra-golpe. Meteu o passe na frente pela direita, tira, afasta Luiz Otávio, jogou para fora, para a linha lateral, é arremesso, vem para a bola para fazer a cobrança, vai para a bola pela direita para cobrar, time do Guarani no campo de ataque, Cristóvão lateral, ele entrou no lugar do Pablo. E o jogo está parado porque a Chape está mudando, Marquinhos. É, a alteração da Chape, Batista. Está saindo Ailon, autor de um dos gols, número 18, para a entrada do... Deixa eu confirmar aqui para você, Batista. Já o jogo... Não, o Rony saiu. Beleza, só confirmando daqui a pouco. O time do Guarani não mudou, só o da Chape. Domina pela direita, se manda no campo de ataque nesta parada, né? Que o Guarani já tinha feito substituições. Domina dentro do círculo central, vem Didi rolando rasteirinho para Persson dentro do círculo central. Armando pela meia direita, vem David para fazer o passe na ponta direita. Falta! Chegada forte de Alan Ruschel, o árbitro vai lá, cartão amarelo para o Ruschel. É falta pela direita, falta para o Guarani em cima do Cristóvão. É, e saiu Ailon 18 para a entrada do Paulinho com a 22. Ailon 18, entrou Paulinho com a 22. Paulinho 22. Já temos um Paulinho no jogo, né? Paulinho Mocelin 94 e agora tem mais um Paulinho. Camisa número 22. É falta, vem Bidu do lado direito, pé canhoto, levantou na área, subiu João Ricardo. Foi lá em cima, pegou firme, sem rebote. É, e a outra alteração, Batista, também acabou saindo Paulinho Mocelin para a entrada do Rony com a 17. Rony, não é Rony, é Roné com a 17, Batista. Ronei. Roné. R-O-N-E. Roné. É porque nós tínhamos um Ronei no jogo que saiu, né? E agora tem o Roné. E agora Roné. tem um Roné. Isso. Roné. É. Roné, camisa número 17. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Portanto, não temos dois Paulinhos, porque o Paulinho Mocelin foi embora e entrou
Paulinho. Portanto, apenas um Paulinho sem sobrenome, só Paulinho. E tem um detalhe, hein, Batista? Ganhando o jogo, Humberto Louser fez 4 mudanças, girando o time, né? Futebol tem que rodar, Batista. E tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E qual a cor da blusa? E o jogo aberto com blusa e tudo, com o Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes, é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E amanhã às 4 da tarde, Copa do Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã, Copa do Brasil, Ponte Preta e Afogados da Engazeira. A Ponte venceu 3-0 e amanhã pode perder até por 2 gols de diferença, e assim mesmo consegue a sua classificação. Se perder de 3-0, por exemplo, aí a decisão será por penalidades máximas. Placar de 2-0, o Guarani está perdendo o jogo, bola aberta, se manda, vai para o campo de ataque, recolhe tentando a passagem, Paulinho chega, tira lá atrás, afasta, em David para afastar, meteu o jogo na frente do campo de ataque para Bruno Sávio. Esse é outro também que não dá para entender, né? O Bruno Sávio, que o próprio Carpini colocou no time, ele foi muito bem. E foi bem, né, Batista? E foi muito bem. E muito elogiado, inclusive, pelo Carpini. E aí hoje vem a escalação inicial, não tem o Bruno Sávio. E vem na bola, Paulinho, olha a Chape, cruzou na área, chega Romércio para afastar, tira. Jogou para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso para a Chape bater. Batista, oi. Não vou revelar de quem, mas acabei de receber um WhatsApp de uma pessoa me perguntando assim: Marquinhos, você conhece o Elano? Respondi sim. O Elano fez um grande campeonato paulista, né? Sim. Pela Inter de Limeira. E aí, ô Gleg, o que você acha? O Carpini resiste a mais essa derrota? Batista, eu não sei qual o pensamento da diretoria, mas eu não mexeria no comando técnico agora. Daria um pouco mais de oportunidade, até porque o Carpini mostrou ser um bom técnico, né? Ser um bom treinador. Agora, é muita pressão, né? Muitos jogos ruins, muitos resultados negativos. E a gente sabe que o futebol, o treinador vive de resultado, infelizmente. Eu não mexeria, mas é bem provável que o Carpini esteja ameaçado após esse resultado negativo. E para você, Tigrão, o Carpini resiste a mais este resultado negativo, pelo menos até aqui, né? Pode ser que ele empate o jogo e vire, e aí muda tudo, mas estou dizendo até aqui, 2-0 para a Chape, 36 do segundo tempo. Eu também não mexeria não, mas eu tenho que colocar a matemática aqui. Se esse resultado for confirmado, ele fecha a 5ª rodada com 20% de aproveitamento. 20% de aproveitamento no total do campeonato, até a 38ª, dá 28 pontos. É pontuação de último colocado. Então, o Gleger acabou de dizer, e isso é uma máxima dentro do futebol. O futebol é resultado. E são 5 rodadas com 1 vitória e 4 derrotas. É muita coisa, e eu acho que ele minimamente termina o jogo na corda bamba, se não conseguir pelo menos empatar a partida. O fato do Marquinhos ter recebido o nome do Elano é sintomático. É falta para o Guarani bater lá pela esquerda, vai para a bola, autorizado, partiu, Giovani, pé direito, levantou na área, não está valendo nada. O árbitro parou, marcou falta.
Ele deu um Cartão amarelo amarelo pro David. Pro David, que é o capitão do time, hein, Batista? Levou amarelo o jogador da equipe do Guarani. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render muito mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse o site brtrader.com.br. Lá você vai preencher um cadastro simples e escrever uma frase com um mínimo de 22 palavras declarando o amor que você tem para o seu time do coração. É isso aí, a bola na área, o árbitro parou, marcou pênalti para o Guarani. Pênalti para o Guarani bater. E ele derrubou ali o jogador da equipe do Guarani, que era o David. Os dois levaram cartão. E o Giovani é quem vai para a cobrança, Batista. Giovani vai para a bola para fazer a cobrança do pênalti. Fica na meia-lua frontal da grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Partiu com paradinha, bateu na trave. Voltou, Bidu bateu para fora pela linha de fundo. Inacreditável! Perdeu o pênalti! É muito mais difícil acertar os 12 centímetros do poste. Giovani partiu, bateu de perna direita a meia altura, um pouco para cima, ela explodiu no poste. Não marca! O gol benzido pelo Índio Condá. Não marca, perde 2 pênaltis do jogo, é inacreditável, Marcos Luiz. Olha, há muito tempo eu não via um jogo assim, Batista. Na cobrança do pênalti, Giovani tirou do goleiro e ela beijou o poste esquerdo. Já dava para ter empatado o jogo. Todinho perdeu e Giovani também, Batista. E aí, Gleger, Zorzin, falha aí desse pênalti, Gleger. Falta de concentração, né, Batista? Um pênalti desse aí num jogo como esse, a bola tem que ir na rede. Tanto do Todinho, que errou o primeiro, quanto do Giovani. Isso aí tem que ser um pouco mais de vontade, né? Tem que ser um pouco mais de querer. Pô, sabe que o jogo tá difícil, tá perdendo o jogo 2-0. Tem um pênalti, tem que pôr a bola na rede. Isso é inevitável. Se o Todinho faz o gol, aí teria mais uma chance. E aí o Giovani vai, e me parece também totalmente desconcentrado, botou a bola na trave e o Guarani continua perdendo o jogo de 2-0. Amarelo. Amarelo, pois dá uma informação. Para Cristóvão, lateral do Guarani, Batista. Ô Tigrão, sobre o pênalti aí, né? O árbitro alegou um agarrão do centroavante, o Anselmo Ramon, no David. O que você viu aí? Foi pênalti ou não, hein, Tigrão? Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo. Puxado pela camisa. Agora, com as mexidas do Loser aí para refrescar o time, ele acabou com a Chapecoense também, hein? O Guarani com 10 pisando na área a todo momento. Falta pro Guarani bater, vem pra bola, Bidu, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, tira, Joilson, a bola volta pela direita, domina tentando a passagem, Cristóvão pela direita, soltando para Romércio, bola aberta pela ponta direita, no fundo do campo, Bruno Sávio, pé direito, cruzou na área, subiu para afastar, tira, Joilson, mandou para fora pela linha de fundo, o Guarani pressiona, é escanteio pro Bugre bater. Lado direito, jogada em velocidade da equipe do Guarani, escanteio, Joilson meteu ali para fora, Lucas Crispim vai bater. Vem pra bola para fazer a cobrança, tomando posição, Bidu partiu, pé canhoto, levantou no segundo pau, toque de cabeça, vai embora para fora pela linha de fundo, Didi. Ficou reclamando de escanteio, o árbitro Nentum marcou tiro de meta para a Chape bater. É, modificação da Chape, Batista. Tá saindo o Anselmo Ramon com a 9 para a entrada do Lima. Lima com a 32. Lima 32 está entrando no lugar do Anselmo Ramon, um dos artilheiros da noite. Ele marcou um gol para o time da Chape, Ailon marcou outro, 2-0. O time da Chape está vencendo o jogo. E Humberto Louser, desculpa, Batista, Humberto Louser usou as 5 substituições, hein? Time do Guarani melhora, mas
O tempo vai passando muito rapidamente, 42. Vem Giovani, domina dentro do círculo central, atrapalha na perna direita para fazer um passe alongado lá pela ponta direita, deu certo para Cristóvão. Dominou, recua, vem para Crispim, dominando pela meia direita, rola o jogo para dentro do círculo central para David. Pela meia canhota para Giovani, ele prende a bola, escapa na marcação, gira de um lado para o outro. Falta nele, o árbitro para e marca. O time é outro, né? Com o Bruno Saffi e Giovani. Não consigo entender qual é a mentalidade em deixar os dois jogadores no banco de reservas. É falta pela esquerda, vem para a bola o time do Guarani. Giovani dá tempo ainda para buscar o empate. Partiu, rolou, curtinho para Persson, dominou, pé direito, levantou na área. Subiu Cristóvão, Romero de cabeça, mandou pro gol. Subiu lá atrás João Ricardo. Pega firme, sem rebote, o goleiro da Chape. É experiente, né, Batista? Foi, segurou, não deu rebote, bom goleiro. 2-0 para a Chape. Lembrando que Igor Henrique foi expulso no segundo tempo. O time do Guarani está com 10 homens em campo. Rocha Autopeças, promoção de aniversário de 28 anos. Tudo em 6 vezes no cartão, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Lojas em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí e Araraquara. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem o time do Guarani, Giovani domina pela meia esquerda, pé direito, cruzou na área para Cristóvão, escorou para trás, não pegou bem, tira, Alan Ruschel, a bola volta, Giovani não conseguiu dominar, insiste o time do Guarani na marcação, na entrada da área, vem Bidu, tentou dominar, não conseguiu, perdeu, vem no contragolpe o time da Chape pela esquerda, cima da Paulinho, partiu, saiu pela meia, rolou na área, vem pro jogo, pé canhoto, bateu, chega, tira! Chega, tira o Lima, chegou finalizando, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, Rafael Ping estava nela, primeiro tirou com os pés e quando foi fazer a defesa, falta nele, Marquinhos. É incorreta a marcação da falta, né, Batista? Agora ele fez uma boa defesa com a perna direita, estava no lance o jogador da equipe do Guarani. Mais 4 minutos, Batista. E a Rádio Bandeirantes está deixando de apresentar hoje Conversa na Noite, com o jornalista Rodrigo Neves, Zezé de Lima e Henrique Dovale, por causa do jogo do Guarani. Conversa na Noite volta normalmente no dia 7 de setembro. Domina o time do Guarani, Bruno Sávio, balançou, saiu da marcação, tocou atrás, voltou a bola pela direita, bateu pro gol. Giovani em cima da marcação, a bola volta. Reboteada, chamada segunda bola, sobrando com o time da Chape, vem com Paulinho pela esquerda, carrega no contragolpe, soltando para William Oliveira. Quase dentro do círculo central, esfria o jogo, solta lá pelo setor direito para Anderson Leite, ele recua, volta a bola para a zaga, 45, vamos até 49, placar de 2-0. Seria interessante o Guarani tentar fazer pelo menos um gol, Gleger, porque tem saldo de gols, né? Esse negócio de saldo de gols é importante. O Guarani precisa, caso ele siga com essa campanha, para escapar do rebaixamento, tem que fazer 46 pontos, 45, 46 pontos. Precisa virar com 28. Para virar com 28, precisa de 8 vitórias. Sim. 8 vitórias dá 24 pontos, ele vai ter que beliscar um empate aqui, um outro ali, 4 empates dá 28. 26, 28. Então veja bem, já foram 5 rodadas. 5 de 18, sobram 13. 8 vitórias em 13. Então é bom começar a pensar no saldo de gols. É verdade, Batista. Teve 2 oportunidades, né? Teve 2 pênaltis a seu favor. Infelizmente não convertidos. Agora é complicado, né, Batista? A gente sente aí uma falta de confiança aí dos jogadores. Isso aí é nítido, né? O Guarani, quando toma o primeiro gol, foi nítido, né? Que se abateu. Logo em seguida já tomou o segundo. Volta para o segundo tempo, perde um jogador expulso, então vai por água abaixo todo o esquema, toda a confiança que o atleta tinha. Mas a gente não pode deixar de ressaltar que o Carpini mexeu errado, tanto de início quanto durante o jogo. Vem o time da Chape pela direita, Roberto balançou o corpo, tentou a arrancada, falta nele.
E aí o cartão vai puxar o cartão, o árbitro vai puxar o cartão, não puxou o cartão, ficou barato aí pro Persson e Marquinhos. Ele tirou também ali o martelo da caixa de ferramenta, né, Batista? Acabou fazendo a falta no jogador da Chape, o árbitro distante, não falou nada. Finalzinho do jogo, o Guarani perde 2-0. Café Moraes, o café forte por natureza, combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre o Café Moraes, o melhor café do Brasil nos atacados e também nos supermercados em Campinas e toda a região. Acesse cafémorais.com.br. Bola parada na linha de fundo, o árbitro marcou, vai para a bola para fazer a cobrança de arremesso lateral. Alan Ruschel para o time da Chape, que vence o jogo 2-0. 2 gols marcados no primeiro tempo. O Guarani perdeu 2 pênaltis, um com Júnior Todinho, os 2 do segundo tempo, e o outro com Giovani. Olha a recuada, vai lá para trás, gasta o tempo o time da Chapecoense. João Ricardo, ele bate de perna direita, jogando como líbero para fazer o passe lateral para Alan Ruschel pela esquerda. Esse é aquele mesmo que escapou do acidente com a Chapecoense, com a Lamia. Apita o árbitro, termina o jogo. João Ricardo pegou um pênalti e o outro foi no poste. O Guarani perdeu 2 pênaltis e a Chapecoense marcou 2. 2 para a Chape, 0 para a representação do Guarani. Vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Ô Marquinhos, você sabe que no... Eduardo Persson, vamos ouvi-lo, Edu, jogador do Guarani, que fala sobre essa derrota do Bugre. A gente tem que matar as possibilidades que a gente tem, infelizmente não deu ali, levantar a cabeça e continuar trabalhando firme. Tá aí o Eduardo Persson, trabalhar firme. Até então não estava trabalhando firme? Edu Pinheiro. Você sabe que nessa época aí que parou o futebol, a gente fez várias reportagens aqui, histórias e tal. E aí você começa a fazer levantamento e eu falei com o Mariolani. Mariolani, o Guarani perder 2 pênaltis no mesmo jogo. O que aconteceu de uns anos pra cá é de o cobrador, ele cobra o pênalti, o goleiro defende alguma coisa, o juiz mandou voltar e aí cobrou de novo e perdeu. Isso aconteceu inclusive com o Zenon na década de 70 no jogo contra a Portuguesa aqui. E um outro atacante que aconteceu, acho que foi em 2011, estou tentando levantar aqui, isso aconteceu. Mas no mesmo jogo, perder 2 pênaltis alternados, diferentes, né, realmente é um caso para se pensar e tem que ser historiadores, tem que ir no fundo do baú. Bom, gente, eu preciso dos nossos comentaristas agora. 2-0 Chapecoense, os gols foram no primeiro tempo. Às 6 do segundo, Igor Henrique é expulso. E aí o Guarani perde 2 pênaltis. O primeiro com Todinho, ele mesmo sofreu, ele cobrou, o goleiro defendeu. E no rebote, o Bidu atrapalhou o Todinho. Os 2 foram pra bola, mas os nossos comentaristas vão falar pra quem tava mais. Mas o Bidu entrou, não sei, um atrapalhou o outro. E o segundo pênalti foi o David que sofreu, o Giovani cobrou e foi na trave. Eu começo com você, hein, Tigrão? Ô Edu, a verdade é que esse time da Chapecoense mostrou que tem um time razoável, mas não tem elenco, hein? Quando o Humberto Loser começou a mexer no time aí, que ele tem 5 para trocar, olha, a saída aí de 2 jogadores importantes da equipe dele, especialmente esse Vini Locatelli, muito bom jogador, entrou o tal do Roberto, tá com o cabelo oxigenado ali, descolorido, pô, tropeça na bola, jogador horroroso, né? Aí ele tira o Paulinho Mocelin e vem com esse Anderson Leite. Não pegou na bola. Bom, resumindo para você, o Rony que entrou, né?
O tal do Paulinho, segundo Paulinho que entrou aí, um baixinho, bem pequenininho aqui pelo lado esquerdo, também só correria. Enfim, a equipe da Chapecoense perdeu o elan, perdeu a sua organização de meio campo, perdeu o controle do jogo. E o Guarani, mesmo com um jogador a menos, e até com alguns equívocos do Carpini, foi para cima, teve 2 pênaltis. Eu até tenho dúvida se o Guarani tivesse feito o primeiro pênalti, se ele daria o segundo, mas tenho severas dúvidas de que ele teria dado o segundo pênalti no David. Eu acho que os 2 aconteceram, um no Todinho e o outro no David, mas o Guarani, com muita falta de perícia, acabou perdendo as 2 penalidades, e uma coincidência muito forte aí, né? Muito forte. Os 2 rebotes caíram no pé do Bidu. O primeiro ele vai e divide com o Todinho, mas quem chuta e de pé direito é o Bidu. E o segundo, quem manda para cima também, cobre o gol, ali praticamente da risca de pequena área, um pouquinho para trás dela, é o Bidu de novo, né? Então o Bidu estava esperto para chegar no rebote, mas também